Olá, bom dia. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. Sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Você que está assistindo aqui pelo YouTube, está assistindo no canal do Todo Poder Emana do Povo, mas você que está assistindo no Twitter, você está assistindo pelo canal do Aliados Brasil, na minha conta pessoal do Twitter, ou na conta pessoal do Twitter do Rafael Satier. E eu peço para que você, que está numa plataforma ou na outra, compartilhe o link da nossa transmissão e nos ajude a fazer esse jornal mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos que já estão aqui, pedir para quem estiver dentro do YouTube, colocar ali a cidade de onde está nos acompanhando, né? Da cidade de onde você está nos acompanhando, da cidade de onde você está nos assistindo, para que você comente e interage bastante, porque hoje eu preciso da ajuda de vocês. A princípio, serei eu sozinho. O André continua dengoso, não pode fazer. Satia também está em compromisso, viajando nesse momento. E o Canuto não está conseguindo estabelecer a conexão. Vocês viram que o Canuto tem tido problemas aí de internet. Então, por enquanto, serei eu. E eu peço para que você me ajude bastante a fazer essa transmissão. Já falei aqui, não gosto de fazer sozinho, não gosto de ficar falando sozinho, mas vou tentar. Vou tentar e vou começar a colocar aqui todo mundo que está nos assistindo, a cidade de onde está nos assistindo. Bom, nós estamos vivendo, enquanto eu vou colocando na tela aqui, nós estamos vivendo a cada dia um capítulo novo dessa disputa de poder no Brasil, né? Eu sempre gosto de falar sobre isso, dessa questão da disputa de poder no Brasil. E ontem nós vimos, né, mais alguns episódios dessa disputa de poder. E está aí, por isso que eu fiz o banner colocando o que vem por aí. E o que vem por aí. Depois de toda essa semana, hoje completa uma semana do Twitter Files, né, do X-Files, de tudo que aconteceu no Twitter, o que a gente teve até agora? E o que a gente terá até agora? O sistema sentiu golpe? Não sentiu golpe? O sistema está atacando? Não está atacando? Como é que a imprensa vem tratando isso? A internet vem tratando de um modo, a imprensa vem tratando de um modo na internet, como é que a imprensa vem tratando na televisão que realmente atinge mais pessoas nesse país? Como é que tudo isso está acontecendo? E eu vou tentar passar para vocês tudo isso aqui. Deixa eu botar mais algumas pessoas que estão aqui conosco. Camboriú, Porto Velho, Distrito Federal, Praia Grande, Macapá, Minas Gerais, Barra Bonita, Sorocaba, Juazeiro da Bahia, Araçatuba, Nova Iguaçu, enfim, São Paulo. Vou parar daqui a pouco eu continuo a colocar mais pessoas falando conosco. Ontem nós tivemos o Supremo Tribunal Federal, e é com essa notícia que eu vou começar, deixa eu preparar ela aqui e abrir para falar com vocês. Ontem nós tivemos o Supremo Tribunal Federal aumentando o seu poder. O Supremo Tribunal Federal dizendo que durante mais tempo, durante mais período, o foro privilegiado será aplicado, ou seja, o STF forma a maioria para manter o foro privilegiado, mesmo depois de saída do cargo. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, voltou com o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. O julgamento ocorre de forma virtual. Formou na maioria, na madrugada, né, dessa sexta-feira, para ampliar o alcance do foro privilegiado com o voto do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, mesmo depois de um parlamentar deixar o cargo, ele continuará sujeito ao crivo do STF por eventuais crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionado às suas funções. A análise começou no fim de março, quando 5 ministros já haviam votado, mas o julgamento foi paralisado por um pedido de vistas do ministro Barroso. E o que vai mudar com essa decisão? Com o atual placar, o STF tende a mudar um entendimento firmado em 2018, segundo o qual o foro por prerrogativa de função conferido aos deputados federais e senadores se aplicaria apenas a crimes cometidos no exercício do cargo, em razão das funções a ele relacionadas. Prevaleceu naquela ocasião o voto do ministro Barroso. 6 anos depois, contudo, em virtude da crise entre o judiciário e o poder legislativo, o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, trouxe a questão de ordem para que a Corte revisite o assunto. Em seu voto, Mendes afirmou que o foro é uma prerrogativa do cargo e não um privilégio pessoal. Ressaltou ainda que, justamente por isso, deve permanecer mesmo com o fim do mandato. E o que ele disse, abre aspas aqui.
A saída do cargo não ofusca as razões que fomentaram a outorga de competências originárias aos tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências, fecha aspas, disse o ministro Gilmar Mendes. Bom, aqui no programa a gente tem o professor André e tem o Canuto que falam muito bem dessa questão jurídica. Mas eu quero fazer essa análise com vocês, não vou entrar tão no mérito jurídico, mas como uma frase proferida com boa vontade pode levar as pessoas a entenderem que realmente essa é uma atitude necessária. Mas eu quero pegar a última frase aqui do ministro Gilmar Mendes. E ele diz o seguinte: a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. O que a gente tem vivido hoje no Brasil e o que o Elon Musk aí nas salas, nos spaces, enfim, conversado com o mundo inteiro, tem dito? Que o judiciário, a lei está infringindo a lei e que o judiciário tem se assemelhado através da figura do ministro Alexandre de Moraes, tem tomado o poder e tem se assemelhado ao executivo. E se o judiciário faz isso, será que o judiciário, então, tendo a extensão do foro privilegiado, ele vai se valer disso para fazer perseguições e maledicências? Porque, na prática e de fato, é isso que vai acontecer. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, agora, fora da presidência da República, agora como cidadão comum, continuará sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E os seus casos não vêm para a primeira instância. Isso com o presidente Bolsonaro e com qualquer político. Na contramão daquilo que deveria estar acontecendo e daquilo que a nossa bancada deveria estar lutando. Por que um foro privilegiado? O nome já diz, foro privilegiado. Não, esse não é um nome técnico, não é um nome verdadeiro, mas é um nome de fato, foro privilegiado. Por que pessoas no país precisam ter foro privilegiado? Por que pessoas no país precisam ser julgadas por uma única corte, ter esse privilégio? Porque ao longo da história, independente de quem esteve no Supremo Tribunal Federal, o que a gente viu foram privilégios para alguns e, efetivamente, a gente vê perseguições para outros, por conta de uma única corte. Não deu certo, não funciona. Na Constituição de 88, quando foi criada para ter esse foro, para preservar a palavra do parlamentar, para que alguns mandatários tivessem esse foro, foi pensado talvez com muita boa vontade, o que a gente sabe que é meio difícil, mas o fato é que não deu certo, não funciona. Então, para que permanecer com isso? Por que a gente não deve se assemelhar a alguns países, ou, aliás, ir além de alguns países? Claro que um presidente da República, talvez um ministro de Estado, talvez o presidente de uma das casas, tenham que ter o foro privilegiado para evitar as ações políticas em juizados de primeira instância, como a gente viu durante o governo Bolsonaro. Quem não se lembra, o juiz da primeira vara federal, da segunda vara federal, da quinta vara federal, de não sei da onde, agiu dessa maneira contra o governo. Agiu dessa maneira contra o presidente Bolsonaro. A gente viu isso durante o governo Bolsonaro. Mas o correto, o ideal para todos nós como nação, é que deputados, juízes, vereadores, senadores, todos eles tivessem que responder na primeira instância, na segunda instância. Se a gente tivesse hoje toda a Câmara dos Deputados e todo o Senado Federal fora das mãos do STF, nós teríamos ou não teríamos mais independência do STF? Nós teríamos ou não teríamos mais independência desses deputados em relação à legislação? Em relação àquilo que vai ser aprovado dentro das casas, as PECs e por aí vai. Então vejam que hoje o judiciário ele já vai e implanta uma série de medidas quando algum ator político recorre ao judiciário para arguir constitucionalidade ou inconstitucionalidade de algo, e aí eles determinam o que pode e o que não pode, e o que não pode. Eles determinam o que pode e o que não pode, implementando pautas, que não é papel do judiciário no Brasil. E agora eles aumentam as suas mãos, porque aquele deputado que passou como deputado
aquele senador que passou como senador, que hoje não é mais deputado, que hoje não é mais senador, isso se estende aí a presidente da República, vai sempre depender do aval do Supremo Tribunal Federal em algum momento. Vai sempre depender de um processo lá dentro do Supremo Tribunal Federal em algum momento. Isso é muito sério, isso é muito grave. O que a gente vê hoje no Brasil, e talvez as pessoas não entendam porque o Elon Musk está entrando nisso, porque tanta gente no mundo está entrando nisso, é uma tentativa de fazer com que o poder judiciário seja um poder superior aos outros poderes. No Brasil, nem em outros países, ele é esse poder superior em relação aos outros poderes. Ele não é o poder da palavra final. Ele não é o poder, o poder constituído para ser um poder moderador. Na verdade, hoje, o que a gente vê é uma tentativa de transformar a figura jurídica, e principalmente das Supremas Cortes, aqui no Brasil e lá fora também, num papel de poder definidor. E eles não podem ser, de direito, poder definidor. Hoje a gente vê que eles são, de fato, poder definidor, definindo muita coisa. Mas eles não podem ser, de direito, poder definidor. Os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Harmônicos significa que eles podem discordar, mas eles trabalham em harmonia pelo equilíbrio dos poderes. Nada além disso. Nada, absolutamente nada além disso. E é isso que a gente vê, essa tentativa no mundo. Por exemplo, a gente trouxe essa semana uma notícia. O Biden, né, o presidente Biden, tem como objetivo, se ele continuar na cadeira presidencial depois das eleições, em aumentar o número de juízes nos Estados Unidos. A receita usada aqui, e aqui a gente não aumentou os números de juízes, mas aqui a gente instituiu a PEC da Bengala, que prejudicou demais o presidente Bolsonaro. Naquele momento nós batemos palmas porque era Lava Jato e a gente ainda na confusão, sem entender direito o que estava acontecendo, a gente achou válido, de forma casuística, mexer naquele entendimento. E a gente pagou um preço caro. Então é isso. Muito do que acontece hoje, do que a gente está vivendo, o Canuto já está aqui, já vou botar ele na tela, muito do que a gente vive hoje, do que a gente está vivendo, foi porque lá no passado a gente foi usado. A gente foi usado como massa de manobra. E a gente não pode mais permitir isso. E a gente precisa entender esse cenário. E a gente precisa entender que o mundo já entendeu que o Brasil é um laboratório disso tudo para implementação nesse mundo onde você luta contra o discurso de ódio, onde você luta contra a xenofobia, onde você luta contra o preconceito em relação às minorias. Não, na verdade, o que a gente está vendo é se usarem, se valerem desses discursos todos para, através do judiciário, o professor Olavo de Carvalho já alertava isso, através do judiciário, fazer uma ditadura de minorias. E principalmente da maior minoria, da maior das minorias, que são aqueles pequenos grupos que tomam conta de poder. Canuto, estabeleceu sua conexão, graças a Deus conseguiu, está aí. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Gustavo. Bom dia a você, audiência do canal Todo o Poder Emana do Povo. E mesmo com todos os problemas, estamos aí para mais um dia de Jornal da Manhã. Aqui. Vamos lá, Gustavo. Tá sem som? Perdão. Deixa eu botar o pessoal aqui na tela, como eu estava botando. Comecei o jornal falando, né, Canuto? Você estava ouvindo, né? Falando para eles que é horrível para mim fazer o jornal sozinho, para eu fazer o jornal sozinho, é horrível para mim isso daí. Mas estou aqui fazendo, e aí eu quero falar com você sobre a decisão, né, Canuto? Como expliquei aqui, não da questão jurídica em si, mas do que vem se desenhando. É uma emasculação do poder judiciário, não só no Brasil, como no mundo, né? É isso que eles querem, de verdade. Usa o Brasil como laboratório. Enquanto a última frase do ministro Gilmar Mendes é a seguinte, né? Vou repetir ela aqui. A prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. É justamente o contrário que está acontecendo. Bom seria se no Brasil o foro privilegiado caísse, né? Bom seria que as pessoas entendessem que um juiz de primeira instância ele tem que julgar o deputado, ele tem que julgar o senador, enfim, quem já saiu do cargo tem que cair na primeira instância, porque aí sim a gente evita a perseguição. O que foi pensado na Constituição de 88, e muita gente eu sei que agiu ali de boa fé, se mostrou completamente falho, independente até do momento que a gente esteja vivendo agora. Basta a gente se lembrar com outros juízes que lá estavam,
alguns desses ainda hoje, mas o que fizeram, por exemplo, com Renan Calheiros e com tantos outros, né? Onde se sentou em cima dos processos e nada foi feito. Então, para o bem e para o mal, para o lado de lá e para o lado de cá, para quem quer que seja, não funciona ter uma elite que detém poder sobre parlamentares, sobre atores de outros poderes, não funciona, né, cara? Não, o que está querendo... Chegamos num ponto no Brasil, enquanto você ainda podia achar que tinha lei, que tinha, vamos dizer, prestação de justiça, né, por parte do Poder Judiciário, a ideia, pelo menos que foi falado, a gente não sabe o que estava na cabeça daqueles caras lá de 88, porque bom trabalho eles não fizeram. Né? Tinha pessoas muito sérias influindo na Constituição, mas prevaleceu a picaretagem em 88 e fizeram a pior Constituição da nossa história. Aí a ideia é que uma pessoa de poder ser julgada por um juiz na primeira instância, um juiz que é recém-passado num concurso, né? Naquela época não tinha nem a quarentena de 3 anos entre terminar uma faculdade de Direito e fazer um concurso para juiz. Então podia ser um juiz novo ali de primeira instância que quisesse se vingar ou quisesse fazer política ao invés de fazer justiça. Então vamos proteger, né, as autoridades públicas. Só que aí todo mundo vira autoridade pública. O Brasil tem mais de 50 mil pessoas que, em razão dos seus carguinhos, têm foro privilegiado, nem todas no STF, algumas nos tribunais de justiça nos seus estados. Significa que um prefeito, por exemplo, ele não tem foro privilegiado no STF, pela lei, né? Ele é julgado, mas não na primeira instância, ele é julgado já na segunda instância do seu estado, vamos dizer assim, né? Isso é no papel. Porque na prática, se o Alexandre de Moraes quiser, ele coloca o prefeito lá no inquérito dele e pronto, coloca qualquer um. Né? Na prática é isso. E se eles não quiserem também, é difícil o contrário acontecer, né? Mandar para a primeira instância, isso é muito difícil. Porque hoje, pessoas aí com a psique desses caras que estão no STF, eles querem poder. Então, essa história de foro privilegiado é poder para eles. No fundo, assim, eles podem puxar casos aí para o STF de qualquer jeito. Ou mesmo, o advogado vai entrando com recurso até chegar no STF e pronto, o STF dá a última palavra e só decide ali, né? Mas, assim, ao colocar direto no STF, você até facilita a vida deles. Né? Aí agora, quando eu falo assim, eles colocam o que eles quiserem, o Gilmar Mendes já quer colocar o ex-ocupante de cargo que gera um foro, a prerrogativa de foro, como colocar debaixo do guarda-chuva do STF. É todo o poder para eles. E assim, hoje é o contrário. Hoje a maior garantia que você pode ter é não ir para o STF. Você tem mais garantia. Um juiz recém-possado no cargo, recém-aprovado no concurso, você tem mais chance de ter justiça ali, né? Por mais que seja um juiz inexperiente, é o primeiro caso da vida dele, mas você tem mais chance de ter justiça ali do que no STF. Nenhum daqueles casos prestou concurso, só um. 2 ali, né? Foram aprovados em concurso para juiz. Então, assim, é muito complicado isso. E aquilo que você falou, né, do Olavo fala, hoje não é mais a lei, é quem aplica a lei. O poder hoje está, né? O poder da caneta, tem outras formas de poder, né? Mas o poder da caneta hoje está em quem aplica a lei. Porque não adianta, você pode votar o que você quiser no papel. Você vota que essa tela aqui do Todo o Poder do Povo é azul. Não, mas eu sou juiz, eu estou dizendo que é amarela. Não, mas a lei está dizendo que é azul. Não, mas eu estou dizendo que é amarela e acabou. Tá assim. Né? Então você aplica a lei, você vota o que você quiser. Na hora de executar, o Poder Executivo vai executar a lei. Você pode executar o que você quiser, vem uma ordem judicial e fala, não é para fazer isso. É para fazer do meu jeito aqui. Como o próprio Gilmar Mendes disse outro dia, temos que administrar esse país. Desde quando é função do STF administrar o país? Né? Na crise sanitária que tivemos aí, quem estava administrando mesmo era o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. O prefeito da cidade queria fazer tal coisa, queria colocar tal regra ali para resolver o problema de saúde pública. Não, você não vai fazer desse jeito, não vai fazer do jeito que eu quero. Gente que não entende porcaria nenhuma de saúde, não entende porcaria nenhuma, todo mundo com seu salário pingando todo mês, com estabilidade, com vitaliciedade, pingando todo mês, mas não perdeu um centavo. Quem recebeu do governo não perdeu um centavo. Ficou em casa, a maioria trabalhou menos, né? Um ou outro pode ter trabalhado mais, mas a maioria trabalhou menos, sim, ficou em casa, não teve um centavo de prejuízo, mas ferrando o emprego dos outros. Essas pessoas que estavam lá dizendo o que o prefeito tinha que fazer, né? E tá nem aí se as pessoas estavam perdendo emprego, perdendo sua renda. Já administrando. Não sabe administrar porcaria nenhuma. Alguns sabem nem aplicar a lei. Nem preparo para isso não tem, alguns ali. Mas essas são as pessoas que querem todo o poder na mão deles, né?
Mas eu acho que todo poder não pode emanar do judiciário, todo poder emana do povo. E o povo, pergunte para o povo o que o povo quer. Quem é que o povo quer que administre o país ou que aplique a lei? Em quem se confia hoje em dia? Os caras que perderam toda a credibilidade só conseguem exercer poder na base do medo. Se você não fizer punição, é só assim. E esses caras estão querendo mais poder? Brincadeira, né, Gustavo? Pois é, né, Canuto? Brincadeira. Muita gente elogiando, Canuto, sua participação ontem no Aliados. Fico feliz. Ontem, infelizmente, problema, né? O Satya não conseguiu participar. A gente foi num evento onde o delegado Ramage ganhou a medalha Pedro Ernesto aqui no Rio. O Alan Lopes, o deputado Alan Lopes, também foi homenageado. E o evento se prolongou demais, né? Começou muito cedo, se prolongou demais. E a gente não pôde sair, o Satya não pôde sair, não deu para fazer o jornal com você. O outro convidado também teve problema, não pôde fazer. Mas muita gente falou, muita gente agradeceu e gostou muito da tua participação, você e a Andréia, arrebentaram lá. Fico feliz, de verdade fico feliz, porque é muito difícil, muitas vezes, fazer um programa sozinho, né? Ainda mais um programa que tem uma dinâmica com mais pessoas, e você foi lá e tocou. E eu estou falando isso porque eu quero agradecer também quem me aturou aqui nesse início sozinho, porque, para mim, é muito difícil falar sozinho. Mas ainda nisso, né, Canuto? Eu acho que as pessoas botaram aqui no chat, eles querem julgar o presidente Bolsonaro, para justificar o que eles estão fazendo com o presidente Bolsonaro, para o processo do presidente Bolsonaro não sair da mão deles, etc. e tal. É claro, isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Só que, infelizmente, e graças a Deus, alguns parlamentares de centrão, alguns parlamentares que a gente não contava no passado, que tiraram até uma casquinha do presidente Bolsonaro, nunca levaram a sério aquilo que a gente falava, que nós somos de uma ala ideológica, parece estar despertando para isso mesmo. E eles sabem que hoje é o presidente Bolsonaro e no futuro é mais gente, né? E lá fora, essa briga toda que a gente está vendo, essas denúncias todas, volto a repetir, as palavras do Elon Musk nas salas que ele tem participado, nos tweets que ele tem feito, né? Vem mostrar exatamente isso, que o Brasil é um laboratório. O que acontece no Brasil nunca foi visto em lugar nenhum do mundo. Tudo que acontece no Brasil tem muita similaridade com o que aconteceu na União Soviética pré-Segunda Guerra, muita similaridade com o que aconteceu, infelizmente, também na Alemanha pré-Segunda Guerra, muita similaridade com o que acontece, principalmente na questão tecnológica, com a China dos dias atuais. Só que é uma reunião dessas coisas todas que fez com que o Brasil se transformasse, literalmente se transformasse, num boneco do Dr. Frankenstein, né? Porque o Frankenstein não é um boneco, né? O Frankenstein é um médico. A gente fala sempre que o Frankenstein é o boneco. É um boneco daqueles, uma coisa horrorosa. E ele sabe que isso daí vai ser usado para levar adiante essa tentativa de poder global. A gente nunca pode esquecer isso. A gente hoje está numa disputa de tentativa de poder global, de imposição. E aí a gente se lembra do que aconteceu na crise pandêmica, do que aconteceu na agenda que vem por aí, tudo isso. Então, o Brasil ele é um laboratório. Para quem acha que o Elon Musk está fazendo isso, e que não é uma crítica a ele, então somente porque ele está preocupado com o Brasil no sentido de que é um defensor simplesmente da liberdade no Brasil, é claro que ele é isso, porque ele precisa ser isso para defender a sobrevivência dele, inclusive. A sobrevivência dele. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E aqui, o que a gente viu ontem é que, apesar disso tudo, a corte se reuniu e avançou no caminho de aumentar o seu poder. O resumo da ópera é esse. O resumo da ópera é esse. A corte avançou no seu caminho de aumentar o seu poder. Num processo, né? numa revisita, como estava ali no próprio texto, feita pelo ministro Gilmar Mendes. Então, vamos entendendo esses cenários, vamos guardando os nomes, vamos vendo quem está fazendo o quê, quem está tocando o quê, posicionamento de cada um. Vejam que durante todo esse processo, tudo isso que está acontecendo, todas essas denúncias, o Nicolas Ferreira teve uma abertura de inquérito no próprio Supremo Tribunal Federal, porque ele chamou o presidente da República de ladrão. Olha, durante isso tudo, que está nos deixando eufóricos, felizes, etc. e tal, o Nicolas Ferreira está sofrendo uma abertura de processo porque chamou o presidente da República de ladrão. E o curioso é que o mesmo ministro que abriu isso disse que, há 2 anos atrás, que os crimes de verdade aconteceram, para a gente não esquecer disso, que os crimes de verdade aconteceram. Canuto,
O presidente Bolsonaro foi chamado de genocida por um monte de deputados da esquerda durante muito tempo. O que ele de fato não é. Porque genocida é quem persegue um povo, quem persegue uma etnia. Você pode achar até, na sua maluquice, que o presidente Bolsonaro ficou com raiva de quem queria fazer algo. Mas você não pode chamá-lo de genocida, porque ele de fato não é. Mesmo assim, a gente não teve nenhuma abertura de processo. Mas contra o Nicolas, uma figura de força no Brasil, não é à toa que estão atacando o Nicolas, é o deputado mais votado da história do Brasil, é alguém que é um jovem, é alguém que fala muito bem, é alguém que assumiu agora a Comissão de Educação no Brasil, uma das comissões mais importantes e que mexe com interesses, não só da esquerda do jeito que a gente vê, mas mexe com o interesse de muita gente grande, porque o Ministério da Educação tem contratos que não acabam mais. A gente vê isso daí, né? Impressionante, né? A perseguição em cima do Nicolas, é o menino prodígio aí, todo mundo vê que ele tem futuro, a esquerda viu isso também e quer ir pra cima dele. Aí depois arruma um motivo, porque chamou o Lula de ladrão. Desculpa, o Lula é ladrão, eu tô falando isso aqui, no ar. O povo diz isso na rua, o povo inteiro canta na rua, cantou em várias cidades do Brasil, vai cantar em Copacabana dia 21, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Vai lá, prende todo mundo que tá em Copacabana. Eu vou cantar junto lá. Não, mas o problema não é esse, eles sabem que é ladrão. O problema é querer pegar o Nicolas. Aí acha qualquer coisa aí. Qualquer coisa. E nesse caso, né, Canuto, é bom a gente lembrar que ele está sendo processado por injúria, calúnia, difamação, enfim. O que está no artigo, o que está na lei. O problema, e aí a gente tem que sempre reclamar disso, é o que vale para um, não vale para outro. É o pau que bate em Chico, que não está batendo no Francisco. E só os Chicos é que estão levando lambada, vara de marmelo o tempo inteiro. Tudo bem, se a gente quer, vamos dizer assim, acabar com esse tipo de argumento ad hominem, se então ninguém mais pode chamar alguém de ladrão porque está ferindo a honra, não sei o quê, que isso sirva para todos, mas não é isso, né? Efetivamente não é isso. Pelo menos dessa vez não foi algo fora da lei, mas é um absurdo por ser exatamente isso daí que a gente está vendo, né? Não, é o seguinte, né, Gustavo? Não é que é fora da lei. A lei está lá, ela não está sendo aplicada. Né? Agora que interessa, vamos aplicar a lei. Mas quando não tem lei para aplicar, aplica sem ter lei. Né? Vai lá e pune as pessoas sem ter lei, sem ter fato. Né? Fato para punir a pessoa. Você falou o caso aí, por exemplo, do Felipe Martins aí, acho que está nas notícias de hoje, na lista aí. O cara nem sequer entrou nos Estados Unidos e está preso porque entrou. Ele fugiu para os Estados Unidos. Ele nem entrou lá. Nem saiu do Brasil. Não tem nem fato para prender. Quando quer punir, pune sem lei. Quando quer punir, coincide de ter a lei, você usa a lei. Né? Impressionante como esses caras não querem o debate. Qualquer coisinha, eles querem judicializar a política. Judicializar. Vem para o debate. Está chamando o Bolsonaro de genocida. Vai lá, ele chama o Bolsonaro de genocida, a direita chama o Lula de ladrão. Vamos ver, o povo está vendo isso. Esse monte de gente que apoia o Bolsonaro na rua é tudo genocida. É tudo genocida. Tem esse monte de genocida no Brasil. O que tem pouco no Brasil, apesar de parecer que tem muito, o que tem pouco é ladrão. Ladrão tem pouco. Né? Por isso que tem pouca gente na rua apoiando o Lula. O único lugar onde o Lula é maioria, é aplaudido, é no presídio. Dentro do presídio. Ou então no Complexo do Alemão. Ali é o único lugar que tem uma multidãozinha ali ovacionando o Lula. No meio de gente honesta, não tem. Não tem. Aí todo mundo genocida. É tudo genocida, é tudo fascista. É tudo, sei lá, é tudo bolsonarista, é tudo reacionário, é tudo, sei lá, esse palavreado que eles inventam aí. Então é o seguinte, esses caras não querem ir para o debate. Debate em cama aberta, não, eles querem censura. Quando não é derrubada de perfil, derrubada de conteúdo, tudo que eles já fazem é um processo aí por injúria. Ficou ofendido. Ofendido, chamar de mentiroso. Também, pela lei, que está na lei, se chamar de mentiroso é teoricamente uma injúria. Só que aí o Lula, ele tá lá, político tem que mentir, cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil. Ele está dizendo que ele mente. Está dizendo que ele mente. Né? Então, assim, ele defende, não posso mais esse jovem de 15 anos sendo preso porque roubou um celular. Isso também não é a defesa de ladrão, ele está defendendo o dele. Ele mesmo. Né? Já foi condenado por isso. Tá? Então, assim, é muito complicado. E essa judicialização da política. E é só lembrar que essa história aí
de ampliar foro privilegiado, teria que ser votado no Congresso Nacional. Mas não, o STF não tem que decidir. Essa decisão do STF não tem validade, porque eles não têm competência para isso. Não tem. A Constituição não prevê poderes para o STF para decidir isso que eles decidiram ontem de ampliar foro privilegiado. O que tem que acontecer é as pessoas pararem de reconhecer essas decisões absurdas do STF como legítimas e não seguir. Os outros poderes poderiam começar a fazer isso. Tivemos a chance de fazer isso no passado, não fizemos. O governo atual é compactuado com isso, está no meio do esquema aí, então não vai fazer nada. O parlamento, uma parte do parlamento não quer isso, mas uma outra parte ou quer ou é omissa diante disso, ele vai aceitar. Mas o certo mesmo não precisa ser agora, pode ser no futuro. Falar, essa decisão aqui que vocês tomaram lá no passado, lá no dia 11 de abril, né, foi uma maioria, a decisão não foi tomada ainda, vai ter uma data aí. Essa decisão de vocês a gente não reconhece como válida, não vai ser cumprida. Não é porque é o ministro XYZ, não, é porque essa decisão não está prevista na Constituição que vocês tenham atribuição para decidir o que vocês decidiram. Portanto, não interessa nem o que foi decidido, a favor ou contra. Vocês não têm atribuição constitucional para decidir isso. Portanto, devolve e vai ser sumariamente ignorada. É isso que tem que ser feito no futuro. Não é fechamento de poder, gente, não é prisão de membro de poder, não é isso. É dizer, vocês não têm poder para fazer isso. O poder de vocês acaba aqui, daqui para cá vocês não mandam, cala a boca. E vai comer seu caviar aí, sua lagosta com o dinheiro do povo, vai continuar comendo sua lagosta com o dinheiro do povo, vai. Não enche o saco. É isso que tem que ser feito no futuro. A gente colocou aqui o que vem por aí, eu coloquei nessa thumb que vem por aí, porque a gente tem que analisar exatamente, depois de uma semana, o que está acontecendo no Brasil. Claro que tem muita euforia, todo mundo fala muito, né? Todo mundo vem e coloca a sua opinião diante de uma situação dessa, mas o que vem por aí de fato? E aí eu gosto sempre de olhar para trás para a gente tentar entender as possibilidades. Durante um bom tempo, né, fui cobrado, inclusive por mim, principalmente por mim aqui, não que eu seja alguém relevante, mas eu sempre cobrei muito, a atuação dos nossos deputados, senadores, em relação ao que acontecia no Brasil, fazer algo efetivamente válido, enfim, enfrentar isso daí de alguma forma com inteligência. Isso foi feito. A gente tem que reconhecer, a gente tem que elogiar, isso foi feito. Isso continua sendo feito. Depois dos protestos nos Estados Unidos, a tentativa do governo americano de que não fosse falado, né, que os nossos deputados não falassem lá nos Estados Unidos, acabou agora no Europarlamento os nossos deputados e senadores falando, vindo, se pronunciando. E o fato é que as coisas não acontecem da noite para o dia, e a gente precisa ter isso daí em mente, né? Foram, se manifestaram, levaram informações, aí um jornalista de esquerda vai e faz o que fez em relação ao Twitter, faz todo esse trabalho. Outro jornalista de esquerda, que era companheiro de um deputado que era da base, que seria hoje da base desse governo, um cara do PSOL, etc. e tal, mas que não concorda com o que está acontecendo, vem denunciando lá fora sistematicamente. Então, as coisas vão acontecendo aos poucos, efetivamente vão acontecendo aos poucos. Só que do lado de lá tem alguém que luta também. Do lado de lá tem alguém que não quer perder o poder. Do lado de lá tem alguém que vai se articulando para que isso não aconteça, né? Para que essa perda de poder que eles conquistaram até agora não aconteça. E o que a gente viu, principalmente na imprensa, foi a imprensa escrita, que hoje está na internet, repercutindo o assunto, a imprensa televisiva falando de modo negativo sobre o assunto e tirando o assunto do ar. Simplesmente tiraram o assunto do ar, não falam mais do assunto. Na minha opinião, obviamente, é que serão necessárias mais denúncias sobre o que acontece no Brasil. Ontem a gente teve o Schallenberg, né, no Congresso Nacional falando sobre isso, o Eduardo Bolsonaro no Europarlamento falando sobre isso. As denúncias são muitas, as denúncias são grandes. Mas alguns assuntos ainda não foram abordados, né, Canuto? Por exemplo, a questão dos presos políticos, uma questão como a do Felipe Martins, que é um dos maiores absurdos que a gente está vendo e que ninguém fala nada, né? Qual a sua expectativa em relação a isso, Canuto? Você acha que o Felipe Martins ainda ficará preso muito tempo? Conseguirão inventar algum outro argumento para mantê-lo preso? Porque aquilo que foi colocado na petição inicial não serve, né? Que ele teria fugido para os Estados Unidos, etc. e tal. Isso daí já caiu por terra, já foi provado que caiu por terra. Autoridades americanas já mandaram comprovante de que ele não deu entrada lá nos Estados Unidos, mas ele continua preso por isso. Você acha que isso se alonga, Canuto? Bom, eu não tenho bola de cristal aqui para saber quanto tempo ainda se alonga. O que a gente tem que analisar nessa questão é... Faz sua bet, sua aposta, né? Tudo aqui que a gente faz é futurologia, a gente não tem como afirmar com certeza, né? Não, a gente tem uma expectativa, né? A gente tem uma expectativa. Expectativa é o seguinte, o que posso afirmar
é o seguinte, ele vai sair uma hora com tornozeleira, tá? Que em tese é prisão. Tornozeleira ele sai do estabelecimento prisional, mas fica cheio de restrição de liberdade, não pode viajar para aqui para lá, não pode frequentar tal cidade em tal horário, não pode ter comunicação com tais pessoas, e a tornozeleira monitora onde ele está indo, né? Ele vai sair não sei que dia, mas vai sair com tornozeleira. E ele, assim, o que é essa prisão? É risco de fuga de alguém que tem uma testemunha que precisa falar, instruir o processo criminal. Não é nada disso, não. É um articulador, é uma peça-chave, preso. E é ameaça para outros. Ó, façam que nem o Felipe Martins, vai acontecer com vocês. Né? Vários, nós somos os faladores profissionais, os semi-profissionais, né, de Nárnia, vários foram punidos. É recado para a gente. Ah lá, vai acabar que nem o Orlando Santos, com ordem de prisão lá nos Estados Unidos, exilado. Vai acabar que nem a Ludmilla, se vocês falaram o que vocês estão falando. Só que hoje a coisa mudou. O pessoal, aliás, quero agradecer, né? O pessoal me elogiando ontem lá. A gente está se soltando, a gente está voltando a ser o que era lá em 22. Como diz o desembargador Sebastião Coelho, acabou a fase do medo. Acabou. O povo voltou para a rua, voltou para a internet e está voltando. Está cada vez mais voltando a falar de política. O povo deixou de falar de política depois do 8 de janeiro. Muita gente, ou por medo, ou por desesperança, voltou a se preocupar com as futilidades da vida, como futebols, culinárias, moda e sei lá o quê, essas coisas fúteis da vida. Tá, todo mundo olha um pouquinho, mas largou a política, agora está voltando para os grupos de WhatsApp, voltando a seguir os canais. Muita gente saiu dos grupos na época, discutiu com medo, hoje está voltando. E um fator ontem, o fator assim, que está fazendo isso é o Elon Musk. O Elon Musk realmente ele foi um navio quebra-gelo, ele está entrando. Me bicho, é o seguinte, os caras não pegam o Elon Musk, o que eu falei ontem também, uma coisa, não pega o Elon Musk, vai pegar a tia do Zap, que lá que tá com a Bíblia na mão, na frente do quartel. Ah, esse aí, aí o Alexandre de Moraes é macho, como aquele vídeo dele. A coragem do STF, esses imbecis, o termo que ele usou lá, alienígenas. Agora eles conheceram a coragem do STF. Não tem coragem nenhuma, só vou conhecer coragem o dia que tiver coragem de ir pra cima do Elon Musk. Ele descumpriu, descaradamente, a ordem do STF, tá lá, não pode ter o perfil do Alan Santos, tá lá o perfil do Alan Santos. Aí, pune o cara. E aí? E aí, Canuto, eu quero até falar sobre isso aqui, porque a Eliane Vasconcelos entendeu, quando eu falei do Elon Musk, que não era hora de jogar pedra nele. Né? Isso tira o foco da verdadeira guerra. Não, a gente não está jogando pedra nele. Quando eu falo que ele está fazendo isso por conta da própria sobrevivência dele, é para vocês entenderem a luta que nós temos aqui. Nós não estamos lutando tão somente contra um presidente que foi corrupto ou contra um ministro que muita gente o trata como louco, etc. e tal. Muito pelo contrário. Todos esses atores da política nacional aqui, eles estão agindo dessa maneira porque eles estão com poder, efetivamente, vindo lá de fora. Mas não tenho a mínima dúvida disso. A gente não pode provar. A gente não pode falar qual é a ligação verdadeira, quem está fazendo o quê. A gente sabe como é que funciona tudo isso. A gente não tem a prova, né? A gente não tem ali o histórico certinho de tudo. Mas não dá para duvidar disso, muito pelo contrário, é preciso acreditar nisso para entender. E isso, eu gosto de falar muito isso, porque durante o período do presidente Bolsonaro, ao longo do governo do presidente Bolsonaro, o Canuto sempre fala isso. Olha, a gente conhece muitas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e deixaram de votar em 2022. A gente conhece muita gente que abandonou o barco durante o caminho. E essas pessoas que abandonaram o barco durante o caminho foi por um perfeito modo de pensar, que é completamente imperfeito, de não compreender o cenário que a gente está envolvido. A incapacidade que o presidente Bolsonaro tinha de fazer muito mais coisas. Quando o presidente Bolsonaro falava, meu exército é o povo brasileiro, e ele falou isso algumas vezes, é porque ele sabia que ele não estava... No fundo, apesar dele ter muita esperança e muita vontade de contar com as forças aqui no Brasil, ele sabia que só tinha o povo mesmo, que as coisas eram muito maiores. Vejam, alguém perguntou aqui, Gusta, você acredita que os ministros indicados pelo presidente estão nessa interpretação de dureza ou estão lá de número e são omissos, sem oposição? Vejam só, a gente falou aqui sobre a questão da indicação do PGR, né? A indicação que o Lula fez de PGR e a indicação que o presidente Bolsonaro fez de PGR. E, na época, teve muita gritaria e o presidente Bolsonaro, acredita em mim, confie no que eu estou fazendo. E eu falei nesse jornal, nem o presidente Bolsonaro e nem o atual presidente indicaram o PGR que queriam. Eu falei nesse jornal.
Por que será? Por que será que eles não conseguem indicar o PGR que eles queriam? Será que o presidente Bolsonaro indicou efetivamente os ministros que ele gostaria de ter indicado? Será que foi ele que indicou os ministros? Vamos lembrar as relações do senhor Sérgio Moro e de sua esposa com a Open Society. Sérgio Moro, no governo do presidente Bolsonaro, logo no primeiro mês não, é exagero, no terceiro mês, foi em março, ele tentou colocar a Ilana Zabó dentro do Ministério da Justiça. Uma pessoa que é completamente ligada a essas pautas globalistas. Ele tentou colocar dentro do governo Bolsonaro. Então, o negócio é muito maior. Quando a gente fala que o Elon Musk está fazendo isso, não é tão somente pelo Brasil, não é para criticá-lo. É porque ele tem entendimento de que o Brasil é o laboratório, o Brasil está sendo usado, ele precisa efetivamente defender o Brasil, trazer liberdade para um país tão importante, tão grande quanto o Brasil, para que essa liberdade não se perca também em outros países tão grandes e tão importantes. É nesse sentido que a gente fala. E aí a questão do Felipe Martins, a gente vendo hoje o Elon Musk fazer isso, o Eduardo Bolsonaro lá fora, né? Com outros parlamentares. Quem era o Felipe Martins? Quem era o Felipe Martins? E por que essa sanha em cima do Felipe Martins? Alguém que hoje era um simples assessor internacional do presidente Bolsonaro e que hoje não tem poder, não tem caneta, por que ele está sendo tão perseguido? Por que ele está preso para ficar incomunicável? Porque o motivo é esse, é para ele não se comunicar. Se eu prendo alguém para não se comunicar, alego uma série de questões para que ele fique incomunicável e não liberto ele nesse momento que a gente está vendo isso tudo, o que o Felipe Martins estava fazendo como pessoa, como ser, como cidadão? Questão de lógica. Ele estava se comunicando. Alguém que fala muito bem inglês, alguém que é de relações internacionais, alguém que estava do lado do presidente Bolsonaro, estava se comunicando. E o se comunicar, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não é ter uma conta na rede social. Ainda mais quem tem relações, network, não é ter uma conta na rede social. Felipe Martins poderia estar fazendo algo que a gente não estava vendo. Na minha opinião, é isso. Ele estava fazendo algo que a gente não estava vendo. Mas era algo de fundamental importância para o país. E é por isso que ele está preso. Eu acho que isso daí é igual 2+2. A gente muitas vezes não vê. O genial, o monstro sagrado, né? Um dos maiores pensadores do Brasil, e pensador mesmo, né? O Nelson Rodrigues falava: o óbvio é tão óbvio depois que alguém viu o óbvio. Eu falava alguma coisa mais ou menos assim. Quantas coisas a gente vê, mas isso é óbvio, mas só que ninguém viu antes. E ele usava como exemplo o sujeito que depois de 2 anos, 3 anos de uma universidade ter sido elaborada aqui no Rio, abriu um bar em frente à universidade. E todo mundo falava: poxa, esse cara também é óbvio, está em frente à universidade, cheio de jovem, vai vender muita cerveja. Pois é, mas durante 2 anos, 3 anos, ninguém viu o óbvio. E ele foi lá e viu. Então é isso. Eu acho que agora a gente começa a despertar para o real motivo para o Felipe Martins estar preso. Não é simplesmente porque ele foi um assessor lá no governo Bolsonaro e criou desafetos lá dentro. Diante de tudo que está acontecendo no mundo, das denúncias, o que o Felipe Martins não estava fazendo? O que o Felipe Martins não poderia estar fazendo? É isso ou é muito chapéu de alumínio, Canuto? Não, você falou, voltou no Felipe Martins e já levantou a bola de novo. O que eu estava dizendo bom, você já explicou a questão do Felipe Martins, o que ele estava fazendo, a gente não sabe. Alguma coisa ele estava fazendo pelo país ali, né? Articulando, conversando com um e outro e fazendo trabalho de bastidores. A prisão justamente por isso, ele é uma peça-chave que foi retirada. Então, essa é o cerne da questão. Não é porque ele foi para os Estados Unidos ou não foi. Então, assim, aí não tinha o que falar. Ele não estava descumprindo nenhuma lei, não tinha fato. Inventaram que ele foi para os Estados Unidos. Já está lá. A alfândega dos Estados Unidos acabou de dizer, ele não entrou aqui. O APF no Brasil não tem registro de saída. Então, que fuga é essa? Que ele não saiu daqui, não entrou lá. Ele estava no Brasil com o endereço certo, ele não estava escondido, tanto que acharam ele facilmente na casa dele, não estava fugindo de nada, né? E aí prenderam. Assim, ele já deveria ter sido solto depois que foi revelado tudo isso. Aliás, ele não deveria ter sido preso pela lei. Uma vez sendo preso, está aqui o erro, deveria ter sido solto e ser indenizado ainda. Ele pode, teoricamente, pela lei, poderia pedir indenização. Adianta pedir hoje em dia, não vai ganhar. Com a Alexandre de Moraes, ele não vai ganhar indenização. Então, ele está preso,
irregularmente. Deveria ter sido, não está solto. Então, assim, irregular para irregular, ele vai ficar tempo irregular. É difícil dizer até quando ele vai ficar. Até quando. Eu não sei o que o advogado está fazendo, mas o que faz nesses casos é o que se faz em algumas ditaduras. Que a única coisa que o advogado pode fazer numa ditadura, pedir clemência. Eu lembro que no 8 de janeiro, os colegas que foram lá para Brasília ajudar os presos políticos, eu falei, gente, não adianta argumentar pela lei. Peça clemência, diz que ele vai ficar comportado, que não vai fazer de novo. É a única coisa que se pode fazer. Não adianta, pelo artigo da lei tal, ele não quebrou nada. Não adianta, ninguém ali tinha razão para ter sido preso, mas foi. Não adianta você argumentar pela lei. Peça clemência, diz que vai se comportar bem daqui para frente, que não vai fazer, e tem que ficar de molho. Muita gente que estava de tornozeleira está de molho, não está podendo falar na internet, apesar de que na manifestação na Paulista, muita gente mostra com orgulho aqui, ó, estava lá no 8 de janeiro, a tornozeleira virou símbolo de coragem. Olha aqui, eu estava no 8 de janeiro, sou vítima aqui do AM, mostrando, as pessoas na Paulista mostrando a tornozeleira no pé. Copacabana vai ter isso também. Só que a pessoa tem que ficar discreta ali. Não dá para pegar o microfone e falar. Mas vai na manifestação, mas fica discreta, né? Então, é o que dá para fazer hoje em dia. Vivemos numa ditadura. Vivemos numa ditadura, né? A gente faz o que pode, faz o que dá para fazer. E aí, Gustavo, para aproveitar, pegar comentário, já vou te devolver a palavra. Você está colocando um comentário do pessoal. O maestro Natan, ele fala assim: de que adianta o Bolsonaro lotar as cidades com a sua presença, apoiando vários candidatos a prefeitos para o Brasil, se a urna não é confiável? Porque vai fazer isso agora de novo em Copacabana no domingo. Gente, é o seguinte, a urna realmente, o problema maior não é a urna, é o apito amigo, tá? Foram o problema dos direitos de resposta, as inserções de rádio que não aconteceram, as decisões de presidência de partido, de quem pode ser candidato, quem não pode, um monte de candidatura de deputado caçado. Esse é um problema muito maior do que a urna eletrônica, né? E a urna, até poderia existir a urna se houvesse contagem pública de votos. É mais importante do que a questão da urna no voto no papel. E aí, uma coisa que eu sempre falo, diferentemente da última eleição, dessa vez são 5.568 eleições no Brasil, uma em cada cidade. Mesmo a turma, que eventualmente não pode acusar aqui e tal, mas a turma que poderia querer fraudar uma eleição, uma coisa é você fraudar uma eleição de presidente. 5.500 pessoas fraudando, sabe? Se você é muita gente envolvida, o risco também é muito grande. Eu não acho que a eleição será fraudada em 5.568 cidades. Se houver alguma manipulação, o apito amigo que o Elon Musk está acusando, aí, o apito amigo, né, vai ser nas grandes cidades, 10 no máximo. Não vai ser nas pequenas cidades. Ali ainda tem alguma chance, sim, de entrar, e às vezes na eleição de vereador você consegue colocar. É importante, é fazer o que dá para fazer. Nós estamos lutando, é aquele jogo que nós jogamos no estádio, né? A torcida está do nosso lado, que a rua é a torcida, o outro lado não tem torcida, mas tem o juiz do jogo, do lado deles. Então são 11 jogadores de um lado mais a torcida, contra 11 jogadores mais o juiz do outro lado. Nós estamos contra o juiz. O juiz está inventando pênalti contra a gente, está expulsando o jogador do nosso time, mas vamos fazer o quê? Vamos assim mesmo, né? Às vezes, quando acontecem essas coisas, no futebol, a torcida invade o campo, né? Mas não estou falando para fazer isso, não. A torcida vai invadir Copacabana, invadiu a Paulista, são as invasões de campo da torcida brasileira. Mas essa é a luta que a gente tem que jogar, e tem que jogar com as armas que tem. E aí, um outro comentário que eu já vou te devolver, né, Gustavo? A Cláudia S. fala assim: estou aguardando o canal de TV, rádio e jornal impresso de direita. Muita reclamação. Já aparece aí. Assim, porque ela não escreveu revista, né? Porque revista tem. Revista tem, é só assinar a revista. R$ 9,99. Vai, Gustavo. Sobre essa questão do canal de TV, deixa eu então fazer uns comentários aqui antes de passar para a próxima notícia. Hoje é sexta-feira, a gente vai fazer um programa mais light, né? Sobre essa questão do canal de TV, impresso de direito, etc. e tal, a gente precisa entender como é que funciona o mercado, né? Primeiro, concessão pública. A Jovem Pan sofreu uma pressão, mudou da água para o vinho, literalmente ficou de 4 para não perder a concessão. Que é uma concessão. O governo diz quem pode e quem não pode. É isso, é uma concessão. Rádio é concessão, TV é concessão. Não à toa a internet cresceu tanto, porque as pessoas começaram a assistir coisas que a TV e o rádio não mostravam. E aí o que aconteceu? Essas grandes empresas detetoras da tecnologia começaram a fazer o jogo daqueles que são os donos do poder e donos de concessão e rede de TV, rede de notícia no mundo inteiro. O que a gente tem no Brasil também acontece lá fora. Antigamente você tinha uma série de rádios e TVs. Hoje em dia é tudo concentrado, né? Esse movimento globalista, ele é concentração de poder. Então, as agências de notícia hoje
elas repercutem aquilo que interessa a esses conglomerados. Então, primeiro, não é fácil ter um canal de TV. Não é simples ter um canal de TV. E quando você tem a opção de alugar um canal de TV, de alugar um canal, uma rádio, você precisa de muito dinheiro, porque é muito caro. Vocês acham que eu não gostaria de estar fazendo hoje o programa de um estúdio maior, uma câmera melhor, um layout melhor, receber convidados numa poltrona? Vocês acham que nós não gostaríamos de fazer isso? Mas é caro. É muito caro. Uma câmerazinha, uma câmera simples, para fazer uma transmissão, e não estou falando de câmera de televisão, não. Estou falando câmera igual você vê nesses podcasts. 30 mil, 40 mil, 50 mil, uma. Aí você vê a imagem um, você vê a imagem outro, você vê uma imagem mais de perto. A gente está falando já de 3. Isso é para vocês terem uma ideia. Então, até para fazer um produto bacana para a internet, é muito caro. O projeto do Revista, ele vem para isso. Para que cada um ajude, colabore, assine para isso. Para a gente, talvez, conseguir, se a gente tiver um número, uma base de assinantes boa, para a gente, talvez, conseguir ter exatamente isso. Ter jornalistas renomados, ter gente de apoio. Vejam só vocês, na televisão, quando a gente vê lá um National Geographic, né? Ou um History Channel, por exemplo. São canais tão inofensivos, né? Vejam o tamanho da produção de qualquer programinha daquele. E vejam que as produções feitas no Brasil aparece sempre no final um selo da Ancine. Verba nossa bancando aquilo ali. A gente consegue essa verba? Se eu chegar hoje e fizer um projeto, levar, a gente consegue? Não consegue, porque a legislação não sequer permite. O deputado Mário Frias, quando foi ministro, né, secretário de Cultura, ele falou sobre as pouquíssimas obras de direita que chegavam lá. Mas por quê? Porque a legislação exige que você tenha não sei quantos anos de empresa aberta, não sei quantos anos de expertise, não sei quantos anos disso, não sei quantos anos daquilo, e tudo está na mão da esquerda. O único lugar que a gente consegue ainda se movimentar e se movimentar bem é aqui, dentro da rede social. E aí entra o problema que você olhar o chat hoje, você vai ver. Quantas e quantas pessoas estão dizendo que não receberam a notificação? Um caminhão aí hoje. Sabe o que está acontecendo? Um monte de gente está tentando nos assistir e não está conseguindo. Porque não conseguiu receber a notificação, não está conseguindo achar o nosso link no YouTube. Tem pessoas que me reclamam isso. Eu boto lá todo poder, não sei o que, não aparece para mim. É essa a nossa luta. Então, a direita precisa financiar a direita. A gente não é um canal aqui que fala disso, que pede dinheiro. Outros canais fazem isso com maestria e com razão. A direita precisa financiar a direita. Mas a gente entende também que é muito difícil para a gente financiar alguma coisa. Porque esses caras têm bilhões. A BlackRock, o fundo de investimento BlackRock, é o terceiro maior PIB do mundo. O fundo de investimento BlackRock é o terceiro maior PIB do mundo. Perde para o PIB norte-americano, perde para o PIB chinês, e depois nenhum país do mundo consegue fazer mais riqueza num ano do que o fundo BlackRock, do senhor Jorge Soros e dessa cambada toda aí. Isso é para vocês terem uma noção do tamanho de dinheiro dessa gente. E como eles querem se tornar o primeiro PIB do mundo, tá? Eles querem se tornar o primeiro PIB do mundo. Isso é para a gente ter noção do tamanho da nossa briga. No auge da Lava Jato, as maiores empresas anunciantes do Jornal Nacional, eu sempre gosto de falar isso aqui, do Jornal Nacional, não vou falar todas, mas as principais, estavam envolvidas na Lava Jato. Os maiores anunciantes do Jornal Nacional estavam envolvidos na Lava Jato. Tinham contratos com o BNDES, tinham contratos com o governo, e faziam propagandas na Lava Jato. Umas vocês não sabiam. Nem sabiam. Havaianas, legal, né? Chinelinha, Havaianas. Ah, Havaianas, bacana, não sei o quê. Pois é. Odebrecht. Hoje, JBS. É isso. Então, a nossa luta, ela é muito desigual. Ela é muito assimétrica. Por isso que é importante demais. Importante demais. Eu, de verdade, e não falo isso daqui porque estou dizendo que eu sou rico, muito pelo contrário, trabalho todos os dias, trabalho muito nas minhas coisas. Mas eu, por exemplo, eu não dependo da revista ou do canal do Aliados ou do Todo Poder Emana do Povo para fazer essas coisas. Eu estou dedicando. Estou deixando de resolver coisas minhas todos os dias para dedicar aqui tempo. Mas será que todos podem fazer isso?
Por exemplo, a Andréia, que apresenta o jornal lá à noite, a Andréia depende da remuneração. Depende do pagamento que eu faço a ela todo mês. Que eu tiro do meu bolso todo mês. Ela depende, ela é uma profissional. Ela é locutora de rádio há 20 anos, foi locutora das principais rádios de Brasília. Você acha que ela tem espaço hoje para trabalhar nas rádios de Brasília? Vocês acham que ela consegue? E é contra isso que a gente luta. Hoje eu vi um trecho de um vídeo acho que era o Marco Antônio, do Fio Diário, falando exatamente isso, sobre luta desigual, com o Eduardo Bolsonaro, ele comentando lá no Parlamento Europeu da luta assimétrica. E é essa luta assimétrica. É muito difícil. Não é fácil. Não é simples. O Satye, que está aí trabalhando para burro, né, tem se comunicado, é um cara muito importante para a direita, por conta da sua idade, por conta da sua forma de se falar, da forma de falar, da forma de se vestir, da sua comunicação visual, por conta, inclusive, e a gente precisa falar isso aqui, e ele sabe disso, por conta, inclusive, da cor dele. Da cor dele. Porque muita gente, do outro lado, não tem diálogo conosco, porque eu sou branco. Mal sabe que eu tenho avó índia, mas a minha pele é branca. Olha para o neguinho da Beija-Flor, acho que o neguinho da Beija-Flor é um negão, e ele não tem. 72% do gene dele são de europeus. Eu trouxe isso aqui para vocês. Mas as pessoas são assim. Ele é um cara importante para a direita. Só tira do bolso dele para fazer todas essas correrias. Hoje ele está indo para o centro-oeste aí, acho que é Goiânia, uma cidade próxima a Goiás e tal. Tira do bolso dele. Então é muito caro, é muito dispendioso. Essa gente tem passagem paga. Eu citei aqui o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando ia receber um prêmio em Nova York com a esposa dele, ou em Lisboa, em Portugal, ainda juiz, muito bacana, era tudo pago, tudo de graça. Vocês acham que esses deputados que estão lá fora e as pessoas que estão acompanhando esses deputados, ainda que consigam verbo por ser missão oficial, convite do parlamento, a casa pague alguma coisa, mas muita coisa sai do bolso desse pessoal, gente. Eu, ano passado, quando fui em Buenos Aires para fazer lá o fórum, o primeiro fórum de Buenos Aires, etc. e tal, foi do meu bolso. É contra isso que a gente luta. Então, ter um jornal, ter uma revista, é muito difícil. Você tem digital. Você tem digital. E quando você começa a imprimir, quando você começa a fazer, quando você começa a tentar fazer alguma coisa, você não consegue. O Alan dos Santos estava se preparando para alugar espaço de televisão. Estava se preparando. Falou sobre isso. A Jovem Pan também, na época que era Jovem Pan, que antes... Porque a Jovem Pan foi pressão em cima do Tutinho. A Jovem Pan tem rádio. Aí começou a ir para a internet. Eles estavam montando a TV Jovem Pan, quando foi a pressão em cima do Tutinho, ele teve que tirar todos os conservadores de lá, mas eles também estavam indo para a televisão, acho que não conseguiram, e ainda ameaçaram perder a parte que já tinha. Né? Ficou aí... O que o Canuto está dizendo aqui, Canuto, desculpa te interromper, é que o segundo passo da Jovem Pan era ter o sinal aberto, não só na TV a cabo. Não conseguiram. Não conseguiram. Então, é caríssimo. É caríssimo. Eu sei que as pessoas ficam muito chateadas, às vezes, acham que a direita tem que ajudar, e falam assim, esse empresário rico de direita podia ajudar. Cara, os caras ajudam, tá? Ajudam. Mas não tem obrigação dele botar o negócio dele em risco também. A gente precisa entender isso. O cara é dono de alguma coisa na direita, uma loja de departamento muito grande, e ele precisa fazer mais do que ele já fez? Será? Será mesmo? Será que ele tem que misturar a vida pessoal, a luta dele de cidadão com a luta de empresa? E muitas vezes ele, como empresa, está fazendo? Então, assim, é complicado, é complicado. Então, é importante a gente fazer essa pausa aqui para poder falar sobre isso, né? Para poder falar sobre isso. É importante. Vejam quantas pessoas não estão nos assistindo hoje em relação a ontem. Por quê? Porque hoje está só eu e o Canuto. Ontem começou só eu e o Canuto. Eu atrasei para entrar. Foi por isso, né? Não, é porque o Canuto atrasou. Não é, porque o algoritmo não entrega, as pessoas não conseguem acessar e as pessoas vão fazer outra coisa, acabam se distraindo com outra coisa, acham outro programa e assistem. E é isso que eles fazem. Eu tenho sempre lembrado, a denúncia do Elon Musk, no início da denúncia do Schallenberg do Elon Musk, foi da perseguição nas redes sociais para tirar engajamento do público de direita dentro das redes sociais. Isso está acontecendo na nossa cara, aos olhos vistos. Aos olhos vistos. Está aqui, na nossa cara. Não é simples, não é fácil, mas a gente não pode parar. E não pode achar que fazer eleição, fazer manifestação não vai dar certo. Ou que a eleição não vai funcionar por conta do sistema eleitoral. Muita gente não acredita no sistema eleitoral, eu sou um dos que não acredita. Mas
A gente não pode achar que isso não vai funcionar, que não vai dar certo. Até porque a propaganda do outro lado, a propaganda subliminar do outro lado, é para mostrar força e para fazer você desistir. O Hitler falava isso, né? Você ganha a guerra tirando a esperança do outro lado. Você ganha uma guerra tirando a esperança do outro lado. E para finalizar sobre tudo isso que a gente está falando, né, o pau que bate Chico e bate Francisco, dessa confusão toda, é maquiavélico, tá? A expressão maquiavélico é por causa do livro Maquiavel. É maquiavélico. Aos amigos, tudo, aos inimigos, o rigor da lei. E é isso que a gente está vivendo hoje. Procura-se uma brecha na lei para poder fazer com que o inimigo pague exatamente isso. E a gente já está num sistema do soviético, stalinista, o Lavrent Beria, né? Lavrent Beria lá que fazia. Me aponte um homem que arruma o crime. Se não tem crime, inventa um crime. E se não tem legislação, passa por cima da legislação em nome do bem, contra a tirania, contra isso, não sei o quê. O Olavo tem um tweet, eu procurei outro dia esse tweet, Canuto, não sei se você tem ele aí, que ele falava que aqueles que corroem a democracia, eles se colocam sempre como defensores da democracia. Na história do mundo é isso. Eles sempre fazem isso. E quando alguém ousa desmascarar esses daí são acusados das piores coisas. O que a gente vê hoje não é exatamente isso? Exatamente isso. É um tweet do Olavo lá de 18, de 19. Vai, Canuto. Não, você está falando do Lavrent Beria que inventava crimes, né? E lá o que as pessoas faziam na União Soviética? O que podia fazer? Pedir clemência. E aí teve também mais um amigo que nos acompanha aqui, o Samuel Ribeiro, ele escreveu aqui, mas pedir clemência é admitir que cometeu crime, o que não aconteceu. Não é admitir, não está admitindo que cometeu crime. Não está admitindo. O crime não aconteceu, sequer aconteceu, quanto mais que a pessoa cometeu o crime, né? Como advogado, você tem que resolver o problema do cliente, da pessoa com quem você está defendendo. O cliente, às vezes, está pagando ou está fazendo de graça, não importa. Você precisa resolver o problema. O problema é tirar dali, é soltar. A pessoa estava naquela prisão em Brasília, todo mundo lá em condições precárias, na quadra da Polícia Federal, dormindo ali, aquele monte de gente na quadra, gente com problema de saúde, precisando ter acesso ao remédio, não tinha, sem acesso ao advogado, sem acesso aos autos. Alguém escreveu aqui também, que o advogado do Felipe Martins é o Sebastião Coelho, e não teve acesso aos autos. Mas isso assim, e o pessoal do 8 de janeiro também não tinha, e antes também dos perseguidos políticos não tinha acesso aos autos, né? Os advogados falam, não consigo ver o que tem lá contra a pessoa que eu estou defendendo. Então, assim, você precisa resolver o problema que é soltar. E para soltar, não adianta nesses casos, vivemos uma ditadura. A estratégia jurídica não é colocar um argumento jurídico. Eles foram presos sem base na lei, porque é uma ditadura. Então não adianta você esfregar a lei na cara do ditador, que ele não vai ligar para isso. Não adianta argumentar. Então você tem que pedir clemência e solta. Não está reconhecendo o crime. Não está reconhecendo o crime, não. Né? Aí tem umas tecnicidades jurídicas que... Negócio lá aí a transação penal é outra coisa. 9.099, você suspendeu o processo lá, tem outra coisa. Tem um caso lá de admissão de crime, mas não é isso. Você pedir clemência é diferente disso. É dizer, solta, o coitado está sofrendo ali na cadeia, solta, vai morrer, morreu um já. Depois que morreu o Clesão, soltaram 5 mais ou menos ali. Né? Depois que morreu um, agora aí você acendeu, foi mais combustível para a manifestação de rua, e isso afetou. A manifestação de rua foi feita na Paulista lá, pela morte do Clesão. Aí, olha, peraí, morrer um preso político na cadeia, que não cometeu crime, está acendendo manifestações. Então vamos soltar os que estão com mais problema de saúde para não acontecer outro. Não foi por questão humana, não foi para cumprir a lei, foi para não dar corda para manifestação. Essa gente funciona assim. Como já dizia na época, o então deputado Bolsonaro já dizia, vagabundo só respeita o que ele teme. Tá? Então, vagabundo, alguns vagabundos aí respeitam que eles temem o que? Manifestação de rua. Temem que o povo vá para a rua em número igual ou maior ao que já foi no passado, lá nos 7 de setembro, antigamente. Eles temem isso, eles temem que em Copacabana seja ainda maior do que foi na Paulista. Isso eles temem. Então, peraí, morrer gente na cadeia tá ajudando, tira, deixa os que estão com problema de saúde sair. O Clesão tinha parecer médico e parecer do Ministério Público para soltar, que sequer foi analisado. O caso dele era urgente. Sequer foi analisado. Aí ele veio a óbito dentro da cadeia. Agora vamos fazer alguma coisa. Né? Vai precisar morrer outro lá para fazer alguma coisa? Então é aquela coisa, vagabundo só entende linguagem de porrete, mas isso é para tratar com vagabundo. Só que não é só porrete. Você precisa de razão. Por que você está usando o porrete? Dentro de quais limites legais, constitucionais está sendo usado o porrete? E quem tem legitimidade, hoje em dia você não tem lei no Brasil mais, desrespeito é uma esculhambação, são as vontades
de ministros, voto o que quiser. Essa votação de ontem aí foi absurda, mais uma absurda. Então, assim, você tem vontades, né? E quem tem mais legitimidade para ter vontade é o povo. E o povo já demonstrou, vai demonstrar mais uma vez sua vontade ali em Copacabana. E aí, vamos caminhando no Brasil de hoje, que é assim que se caminha, tá, Gustavo? Eu botei aqui, o Barroso não percebeu que é só início, porque o Barroso quis dizer que é página virada. Essa é a tentativa do sistema, não falar mais do assunto, transformar o assunto em página virada. Mas muito pelo contrário, apesar dos sinais vindos pela imprensa, essa tentativa de mostrar de que tudo está ficando esvaziado, vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui na tela para vocês, deixa eu apertar o play, deixa eu aumentar meu volume para vocês ouvirem bem. Vamos lá. Grandão. O diálogo não foi capaz e nem possível de resolver. Fomos até onde pudemos, presidente Bito. Em relação à salvaguarda do direito da advocacia a fazer sustentação oral nos tribunais brasileiros, é que nós, todos unidos, na próxima semana, apresentaremos, governador, uma PEC no Congresso Nacional para que acabe de uma vez por todas essa discussão de que o que vale mais é o regimento de um tribunal ou é o estatuto da advocacia, que é regido por uma lei federal. E é onde está descrito todos os nossos direitos, as nossas garantias e o direito que nós possamos, da tribuna sagrada da defesa, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil. Nós vamos chegar lá. Pois é, Canuto. Nós vamos chegar lá. Não sei se vocês ouviram o que gritaram, né? Mas gritaram. Nós vamos chegar lá. Olha só, esse negócio da OAB, comentamos isso ontem, detalhadamente, lá no canal do Aliados. Convido você a ver o programa de ontem, para não ficar repetitivo, mas falamos bastante disso. Mas, em resumo, eu, como advogado também, o que eu tenho a dizer para o presidente da OAB é: faz o L agora. Ah lá, faz o L. Né? E como bem colocou o Alcenir aqui, tem eleição da OAB esse ano. O cara está no palanque. Agora ele começa um pouquinho a tentar defender a classe dos advogados. Coisa que a OAB menos faz. Faz política esquerdista. Órgão totalmente aparelhado. Faz jogo da esquerda. Agora que a esquerda está prejudicando toda a classe dos advogados, ele vem com essa de palanque, né? Uma vez o Serra até falou do Lula na presidência, ele parece um presidente de ONG, né? Presidente de sindicato na presidência da República, é sempre atacando os poderosos, é sempre alguém acima que tem que... Amigo, não tem ninguém acima, você está acima, né? Então, o Alexandre de Moraes, não sei o que lá, para ganhar esse monte de aplauso aí, advogado, ele está fazendo campanha. Passou a eleição da OAB, vai voltar, ele se acalma de novo, né? Mas é o seguinte, defendendo a classe dos advogados, aquele problema que porque o advogado não está podendo fazer sustentação oral nos processos ali, o que eu falei detalhadamente ontem na transmissão do Aliados, e que diferença vai fazer no STF? Os ministros já vão com a decisão pronta. É muito difícil, vai dizer que é zero, é muito difícil na sustentação oral mudar alguma coisa ali. Né? Aí, como na prática é isso, o Alexandre de Moraes falou: não vou mudar meu voto mesmo, minha decisão já está feita, não precisa falar nada não, advogado, não precisa falar nada. Quer falar, vai se brigar muito, tá bom, quer falar? Liga a televisão e fala. Vai servir mais para o advogado aparecer, tudo bem, isso para a classe dos advogados, e profissionalmente muitos querem aparecer falando no STF. É só para isso, não é para resolver o problema do cliente, da pessoa defendida pelo advogado, não é para resolver isso. Para resolver o problema institucional do Brasil, o buraco é muito mais embaixo. A briga aí é por causa de espaço na TV Justiça para aparecer, né? Então, no fundo é isso, para não ficar repetitivo aqui, né, Gustavo? Não, a gente sabe que é isso, a gente sabe que ele está em campanha, mas a gente tem que tirar proveito dessas situações. Tem que questioná-lo, tem que pressioná-lo, tem que fazer ele dar uma série de declarações, compromissos, até para que lá no futuro, se ele roer a corda, todo mundo saiba que ele é um tremendo de 171, como a gente fala no popular. Nós precisamos disso, efetivamente, pelo certo ou pelo errado, ele está falando aquilo que nós precisamos nesse momento, que as pessoas despertem. O mesmo já vem acontecendo com a imprensa.
A Folha está aqui, ó, até o Verdival, do Glenn Greenwald, que teve acesso, até me perguntaram aqui se a gente vai falar disso, sim, ele teve acesso a uma série de coisas, das ordens de censura, ao processo. Hoje ele compartilhou, destacando um texto do Hélio Schwartzman na Folha, né? Toda essa gente lutou para que o Bolsonaro saísse, para que o Bolsonaro fosse um Bolsonaro genocida, essa história toda que a gente já sabe. Todos eles lutaram para isso. Só que agora eles estão correndo atrás do prejuízo. E a gente precisa efetivamente disso daí. A gente precisa que as pessoas lutem pelo que é certo. Quando o cara lutar pelo que é errado, a gente fala, você está errado. Se você está lutando pelo certo, eu quero você do meu lado. Quero que isso daqui seja a luta nossa. E ele fala lá, ó, o quão bizarro e perturbador é que a esquerda brasileira seja hoje a principal defensora da censura. Mostra que a robusta liberdade de expressão tinha sido, até recentemente, defendida pelas figuras mais influentes da esquerda. E aí ele coloca lá que como a esquerda hoje, na Folha de São Paulo, tem defendido essa censura. E é isso que a gente precisa até fazer, tá? As pessoas não podem entender que essa daqui é uma luta da direita contra a esquerda. Essa é uma luta pela liberdade no nosso país. Quem for de esquerda, quiser andar do meu lado, esteja lutando verdadeiramente pela liberdade nesse país, vai andar do meu lado. Eu não tenho a mínima vergonha de falar isso. Não tem mesmo. E nós não podemos ter. Nós precisamos pegar as pessoas que estão perdidas nessa confusão, e a gente sabe que tem muita gente perdida. Olha, a gente que se prepara para fazer essa comunicação aqui com vocês, eu não estou me colocando numa posição de melhor, não. Muito pelo contrário, eu acho que tem muita gente no chat aí que deve ter a capacidade até bem superior à minha. A gente fica confuso. A gente que está assistindo aqui, que assiste outras coisas, a gente fica confuso. Imagina o afegão médio, como gosta de usar lá o Emílio, lá da Jovem Pan. Imagina a pessoa comum que se alimenta pelos meios tradicionais de informação, ainda que use a rede social, mas que vê o meio tradicional de informação e acredita na postura daquele jornalista. Imagina o tamanho da confusão. Então a gente tem que pegar essas pessoas e essas pessoas virem para o nosso lado. Olha, é censura, que eles estão tentando fazer censura. Não é pelo seu bem, não é pelo bem da nação. Eles estão se aproveitando disso para censurar. Eles estão se aproveitando de que você não gosta do presidente Bolsonaro para te censurar. Eles estão se aproveitando de que você é de esquerda para, no futuro, te censurar. A gente precisa falar isso para essas pessoas. As pessoas precisam acordar para isso. Mas, como eu botei na thumb, o que vem por aí? Vem mais coisa por aí, né, Canuto? Ontem o Arthur Lira sentou o cacete, né? Sentou o cacete no governo, na articulação do governo, e não vem dando sinais a esse governo de que está satisfeito. Muito pelo contrário. Agora ele deixou de forma muito clara que não está nada satisfeito. E é bom a gente lembrar o papel do Arthur Lira nisso tudo, né, Canuto? Na verdade, o Arthur Lira, ele não está descontente de agora, ele viveu um tempo descontente, e ele não está descontente sozinho. Ele expressa o descontentamento das lideranças do Congresso. Ele não, o presidente da Câmara, do Senado, de qualquer casa legislativa, gente, ele não age sozinho. O Pacheco senta em cima dos pedidos de impeachment. Ele não vai soltar os pedidos sem apoio das lideranças, da maioria lá do Senado. Ele não, essas declarações que eles dão, eles consultam as lideranças ali, 10, 15, 20, não sei quantos líderes, ele tem que ouvir expressar aquilo. Ele está expressando o descontentamento de toda a casa, né? A casa da Câmara dos Deputados. E aí ele vai e fala, realmente, tá porcaria a articulação política do governo, está na mão daquele Alexandre Padilha, né? Ele falou que é um incompetente, não sabe fazer, né? Cadê a frase dele exata aqui? Mas, enfim, ele está criticando, e assim, quando ele chama de incompetente, ainda falou, ele planta notícias falsas, né? O presidente da Câmara disse que ele planta notícias falsas, e, enfim, é o PT sendo PT, querendo tomar todo o poder na mão dele, não dividir com a Câmara. O pessoal vai aguentando, e começou a se soltar. Isso é mais um sintoma do efeito Elon Musk, que foi o navio quebra-gelo que abriu, né, como eu vinha dizendo aqui, abriu o caminho, e agora você pode ver que, além dos perfis terem voltado lá no Twitter, as pessoas estão se soltando mais. Estão soltando aquilo que estava preso na garganta. Aquele grito que desde o 8 de janeiro estava preso, não podia falar. E o pessoal, agradeço mais uma vez, está elogiando a transmissão do Aliados ontem, que realmente eu me soltei um pouquinho mais, estou falando coisa que estava presa na garganta. Depois do efeito Elon Musk, não sou só eu não, o pessoal está mais solto mesmo. Porque não pega o Elon Musk, vai... Sim, pode ser, vão pegar a gente, pode ser que venham na minha casa, PF aqui na minha casa, mas na casa do Elon Musk não vai. Mesmo que ele venha no Brasil. Aí o Alexandre de Moraes, né, falou, o Supremo é corajoso.
bota tua coragem em cima do Elon Musk, né? Faz que ele tá tirando sarro. O Elon Musk tirou sarro, e isso, assim, deslegitimou, não que tivesse legitimidade do STF, mas isso mostra, assim, deslegitimou perante aqueles que ainda respeitavam o STF, tinham medo. Para essas autoridades públicas aí, autoridades, gente da Polícia Federal, Forças Armadas e outros órgãos públicos que estão cumprindo as ordens ilegais e inconstitucionais do STF como um todo, não só do Alexandre de Moraes, mas muito do Alexandre de Moraes, cumprindo essas ordens. Olha, meu amigo, tem um cara aí tirando sarro dele, não acontece nada. Pega o Elon Musk, né? A saída dele, eles sabem que não vão pegar o Elon Musk. Então, por isso, você vê o Barroso, assunto encerrado. Não está encerrado, não. Não está encerrado, não. Nós vamos lembrar disso sempre. De que ele tirou sarro e mostrou, olha, ele não manda tanto assim, não. Eu não tenho medo dele, não vai acontecer nada comigo. Então, claro, possivelmente, o que eles vão fazer agora? Descontar nas tias do Zap, prende uma meia dúzia de tia do Zap ali que tiver em Copacabana, e o Elon Musk. E o Elon Musk, né? Então, na medida que o Elon Musk foi, se ele está falando, e a gente fala citando o Elon Musk está dizendo ali que teve fraude na urna eletrônica, tal, fraude na votação. É o Elon Musk que está dizendo. Então, a gente cita o Elon Musk e fala, ainda não falamos tudo, ainda tem mais coisa presa na garganta que a gente ainda vai falar um dia, mas por enquanto, com esse avanço do Elon Musk, já abriu caminho para que muita coisa venha a ser falada, ou melhor, volte a ser falada na internet, volte a ser falada, lembrando que a gente está transmitindo aqui pelo YouTube, pelo Twitter, né? Tem que ter o backup, né? Ali os dois, porque possivelmente a gente possa ser censurado aqui, mas no Twitter a gente sabe que não vai ser censurado. Então, na medida que a audiência for migrando para o Twitter, a hora que for todo mundo para lá, abandona essa plataforma aqui, isso vai se tornar obsoleto, né? É que hoje ainda tem mais gente acessando o YouTube do que o Twitter, mas a hora que virar, que as pessoas forem mais para lá, e aí eu vejo essa semana, né? Foi Soraya Tronic e uma outra lá do PT, da esquerda, não sei quem foi, estão fora do Twitter, né? Não vão mais participar do Twitter. Aí Vera Magalhães, essa aí. Aí o Satya postou embaixo ali, tchau, querida, né? Tchau, vai embora. Que pena que eles vão voltar. Elas vão voltar um dia. Elas vão voltar. Não adianta, porque o Twitter tende a ser a rede principal, as pessoas irem para lá. Elas vão pegar perfil falso para ficar olhando a notícia, porque o Twitter vai ser a fonte de notícias principal, a rede social Twitter. Elas vão voltar ali, elas vão voltar depois de um tempo com o perfil verdadeiro mesmo, porque vai estar todo mundo ali. Né? Com o tempo, essas migrações não são de uma hora para outra, mas elas vão aos pouquinhos, as pessoas vão chegando, na medida em que forem indo para lá, postando mais coisa ali, saem aqui da plataforma que faz shadowban, que faz censura, que não entrega, que esconde o conteúdo, que olha, que tem algoritmo para ver se seu conteúdo é conservador, e se for conservador, deixa dentro da bolha, isso é o shadowban, você fica dentro da bolha e não consegue expandir. O Twitter não tem isso. O Twitter não tem, por isso lá tende a crescer mais. Né? É uma plataforma que censura. O Aliados o mês passado, ficou uma semana fora do ar, porque falaram da política pública lá do Fica em Casa, falaram a palavra mágica que não pode falar, puf, uma semana de gancho. O Twitter não tem isso, o Twitter não tem, né? Então, as pessoas estão indo para lá, né? E você vê que a nossa audiência crescendo aqui, no YouTube, né? E no Twitter, está crescendo nos dois, né? Porque é aquilo que eu falei, as pessoas estão voltando a se interessar por política. Teve um ano aí vamos dizer, de um ano sabático, né? Agora estão voltando a se interessar por política. É isso que eles não querem. Eles querem que você se interesse por futebol, por culinária, por moda, por qualquer outra futilidade da vida. Né? E não por política. Porque pessoas interessadas por política chegam no nível de politização que a sociedade chegou em 2022. Né? Isso é importante. Povo na rua, dia 21 vai ter outra em Copacabana, vou estar lá, você vai estar lá também, né, Gustavo? Se Deus quiser. Vamos estar lá. Vou passar pelo posto 5, vai ter a banquinha lá do Partido Conservador coletando assinaturas, né? O nosso amigo Bernard está tentando fundar um partido conservador no Brasil. Vai estar com a banquinha no posto 5. Quem puder passar lá, assine ao partido. Precisamos de 500 mil assinaturas para conseguir, né, tentar driblar o sistema e fundar esse partido. Então é importante a assinatura de todo mundo aí para ter um partido. Não vai dar tempo para a eleição de 24, mas para a eleição de 26, quem sabe tenhamos um partido conservador no Brasil. Né, Gustavo? É isso aí. Vou botar o áudio, não posso botar o vídeo por conta de direitos autorais. Vou botar o áudio aqui do Arthur Lira falando o que ele falou ontem. Prestem atenção. Foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. Não existe partidarização.
Eu deixei bem claro que ontem a votação é de cunho individual. Cada deputado é responsável pelo voto que deu. Foi vazada. Tá aí, né, Canuto? Meteu a lenha, meteu a língua, falou, reclamou. A gente já sabe o que está para acontecer. Enfim, o Arthur Lira está muito insatisfeito e o Arthur Lira é o cara que tem a caneta na mão para algumas coisas, né? Para algumas coisas. Quer dizer que ele vai fazer essas coisas? Não, ele vai sempre trabalhar primeiro para ele. Mas eu não posso garantir, mas eu posso imaginar de verdade que ele é um daqueles políticos que não está nada satisfeito com o que possa acontecer com ele lá na frente. Essa é a questão. Eu vejo que ele é um daqueles que sabe, que tem uma noção exata do futuro, do que pode acontecer no futuro. Já ameaçaram, já foi ameaçado o Arthur Lira. O recado é: vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com o Eduardo Cunha, né? Eu não sei o quanto que isso influencia na decisão dele de até agora não ter soltado o impeachment do Lula. Tem vários pedidos ali. O último agora foi das declarações antissemitas dele, né? De se metendo lá na guerra da faixa de Gaza. É mais que motivo para impeachment. Está lá na lei 1054 dos crimes de responsabilidade de presidente da República. Tinha tudo para colocar esse processo para votar. Não digo nem aprovar, coloca para votar. Ele não colocou. Porque fica lá na orelha dele, ó, o Eduardo Cunha colocou o processo da Dilma ali para andar, olha o que aconteceu com ele. Né? A gente sabe que hoje, eu nem sei detalhes da vida do seu Arthur Lira, eu sei que ele é um político do Centrão, mas assim, a gente sabe que não precisa ter crime para ser punido. Não precisa achar nada. Se não achar, inventa. Inventa que você foi para os Estados Unidos, sem ter saído do Brasil. Inventa e prende. Então ele sabe que, se estão ameaçando, será que vão inventar alguma coisa contra mim? É isso. Vou botar na cadeia tendo ou não tendo crime. Se tiver, fica mais fácil. Se não tiver, coloca mesmo assim. Né? É isso, e isso é uma das coisas que está influenciando. Então, acho que a decisão passa pela disputa de poder. Por isso que foi importante essa chacota que o Elon Musk fez e vem fazendo ainda contra o STF. Para dizer, meu amigo, desmoralizar os caras. Eles não vão ter poder para prender o Arthur Lira, com ou sem crime, não importa. Não vão ter poder para prender. Se não vão ter poder, é o lado mais forte. Esse pessoal do Centrão, eles ficam com o pé nas duas canoas e quer apostar no cavalo vencedor. A hora que eles perceberem que o cavalo vencedor é o lado que não vai prendê-lo, aí ele solta o pedido de impeachment. O dia que isso acontecer, esse é o fiel da balança, é isso que está pendendo na decisão. Não é ter ou não ter crime no Lula. Ali a gente sabe que tem. Mas o fiel da balança é a hora que ele perceber que ele está do lado mais forte, que vai garantir que ele não seja preso. Aí ele solta o pedido. Pacheco é a mesma coisa. Né? O Félix quer saber aqui, ó. Obrigado, Félix, pelos R$2. Que ponto do posto 5? Eu não sei. Não dá para determinar o ponto ainda, porque a gente nem sabe como é que vai ser a estruturação do caminhão, o gradil, como é que será toda essa organização ali. Mas estará lá. Além dele, muita gente vai estar fazendo algum tipo de ação, né? A gente sabe disso. Enfim, mas o importante é que as pessoas estejam lá e ajudem aí nesse projeto de mais um partido, uma tentativa de termos um partido conservador aqui no Brasil. Canuto, para a gente não deixar de falar, já que a gente até se arrastou muito aqui pelo horário, saidinha. Mais do que previsível, né? O governo foi lá, o atual presidente liberou os seus eleitores, né? Votou a favor dos seus eleitores, e isso é por conta daquilo que aconteceu. A gente está se baseando aqui nas pesquisas, né? As pesquisas falavam que ele tinha muito voto nos presídios, e vai acabar sendo derrubado isso daí lá na frente, né, Canuto? Mais uma vez, PT sendo PT. Né? O Congresso Nacional, casa legítima, decide por maioria de votos acabar com saidinha. O Lula tem que governar para a base dele, né? Onde ele tem apoio. Entre os presos, entre os bandidos, entre os ladrões de celular, entre os ladrões de banco, entre os traficantes, né? Entre os pedófilos. É ali que é a base eleitoral do Lula. Então ele governa para a base dele, ele quer a saidinha. E se durante a saidinha o ladrão voltar a assaltar? Coisa da vida, não tem o que fazer. Tem sim o que fazer. O que fazer é acabar com a saidinha. Tem a política pública para resolver isso, acabar com a saidinha. Mas não. E essas vítimas todas, os presos quando saem, eles não estão nem aí. Eles não, é aquela coisa. A grande divisão na sociedade, o grande debate público, é assaltante contra assaltado. Tá? É quem desrespeita a lei contra quem cumpre a lei. Essa é a grande divisão. De que lado você está? Do lado do ladrão do celular ou do lado de quem tem o celular roubado? Como é que você se imagina, daqui até o final do ano, nos próximos 2 anos, você se imagina roubando um celular ou tendo o seu celular roubado? Se você se imagina roubando o seu celular, realmente, vai lá, faz o L. Porque é ele que defende você. Tá aí mais uma. Agora, se você se imagina
tendo o seu celular, é mais provável você ter o seu celular roubado, né, do que roubar, porque a probabilidade de roubar é zero, a chance de você roubar um celular, e a chance de você ter o seu celular roubado no Brasil nos próximos 2 anos é considerável, né? Então você tem que votar em quem realmente defende a vítima, né, e quem está contra o bandido. É o seguinte, se é cidadão ou se é bandido. Essa única divisão no debate público, a única clivagem, a única dicotomia, a única dialética que a esquerda não aceita. É preconceituoso, fascista quem fala isso, é a classe média, é a única que eles não aceitam. Eles querem qualquer outra divisão da sociedade, menos essa. Pode dividir entre pobre e rico, preto contra branco, homem contra mulher, gay contra hétero, sulista contra nortista, pode tudo. Só não pode assaltante contra assaltado. Porque essa é a divisão social. Aí, por exemplo, você é hétero, honesto. Com quem você mais se identifica? Com um hétero ladrão ou com um gay honesto? Eu me identifico mais com um gay honesto. É a honestidade que faz diferença. É o fato de você cumprir a lei. Não é o fato de ser gay, de ser hétero, de ser homem, mulher, branco, rico, sulista, notista. Não é nada disso, não. É você ser cumpridor da lei ou desrespeitador da lei. Eles querem embaralhar tudo, né? Como você sempre cita o Olavo aí, né? A confusão que eles querem fazer, bagunçar tudo e depois redividir. Ah, gay contra hétero, a disputa, e nós defendemos os gays. Não defende porra nenhuma, tá? Ele pode olhar, todas aqueles dizem o discurso deles defender minorias. Antes, no passado, era rico contra pobre. O patrão contra empregado. Esse discurso caiu do proletário, né? Isso aí já ficou desmascarado, porque toda a cúpula do PT se enriqueceu na política, e em todos os partidos, todos os países onde o socialismo foi implementado, a cúpula do Partido Socialista se enriqueceu, são todos milionários hoje, levam vidas nababescas, esbanjando, a esbanja aí, viajando com o dinheiro do povo, nunca com o dinheiro deles, com o dinheiro do povo, nunca é por mérito que eles ganham dinheiro. Parênteses aqui, né? Uma das razões é eles terem raiva do Elon Musk, que o Elon Musk é bilionário, não é milionário, ele é bi, com mérito, com empreendedorismo, com suor de cada dia. O trabalho dele, a diferença dos socialistas, eles queriam ser igual ao Elon Musk, né? Mas não são. Vivem parasitando o dinheiro do povo. Aí se enriqueceram na política. Então esse discurso de rico contra pobre não pega muito. Mas, né, já pegou no passado. Aí eles mudaram, né? Eles tinham o discurso da ética também. Nos anos 80 e 90, o pessoal mais novo não sabe isso, mas o PT era o partido da ética no Brasil, que defendia que era contra a corrupção, porque não tinha internet, não tinha como desmascarar a velha imprensa, e a velha imprensa toda invadida, as redações de jornais invadidas por esquerdistas, pregando lá, soltando notícia que o PT combatia a corrupção. Eles queriam ser os corruptos, não acabar com a corrupção. Eles nunca quiseram acabar com o camarote, sempre quiseram ser o rei do camarote. Nunca quiseram acabar com a ostentação, o playboyismo. Eles querem ser os playboys e fazer as estripulias deles. Sempre quiseram isso. Isso foi desmascarado na época do mensalão. O cara tudo com recebendo carro de luxo de propina, roupa de loja de linha de marca, ficava em hotel apertado antes, depois ficava no Blue Tree em Brasília com dinheiro do mensalão. Lembra da Gianni Mericorner, como é que gastava aquele parte do dinheiro do mensalão, né? Enfim, desmascarou isso aí. Não é mais partido da ética, não defende mais proletário. Aí veio o negócio das minorias, que já está caindo também, caiu. Ah, nós defendemos mulheres. Olha, o Ciro Gomes falou outro dia, tem mais mulher em cargo de chefia no governo do PT, no governo do Bolsonaro, do que no governo do PT. Defendemos negros. Olha, pode olhar, vai ver na manifestação no domingo. Tem mais negro no palanque lá do Bolsonaro do que no do PT. Gay é difícil dizer, porque muitos não são assumidos, tá? Mas tem muito gay de direita lá em cima também. Eu acredito que tenha mais gays na direita do que na esquerda. Eles não representam os gays, as mulheres. Ah, nós defendemos as mulheres. As tias do Zap se sentem representadas pelas feministas? Elas não representam nada. Ah, não, em nome das, pelas mulheres contra. Aí você fala que ela mexeu com todas. Mexeu com todas as feministas. Que as tias do Zap, a grande maioria das tias que fizeram a Marcha da Família em 64, que fazem as manifestações de hoje, que divulgam no WhatsApp, elas não se sentem representadas pelas feministas, pelas feminazes aí, que querem destruir a família, né? Então, já esse negócio que ele defende minoria já está caindo também, e eles vão inventar uma outra. Agora é tal do Lupen Proletariado. Lupen Proletariado é um nome bonitinho para bandido. São os excluídos. São aqueles que não tiveram nada, como se criminalidade fosse consequência de pobreza ou diferença social. Não é. Não é. A minha tese de mestrado lá na Alemanha foi sobre isso. Não é. Não é causa. Tem toda a teoria econômica do crime do Gary Becker, o sujeito faz um cálculo racional se vale a pena cometer o crime ou não. Pode ser rico, pobre, classe média, não importa. Ele vai olhar a chance dele ser punido, a intensidade da punição e a expectativa de ganho que ele tem com o crime de motivação econômica. Não é crime passional, vingança, com raiva, briga de torcida, é outra coisa.
É o crime de motivação econômica. Ele faz esse cálculo racional. Quando você vai atravessar uma rua, você faz uma equação na sua cabeça da distância da rua, a velocidade do carro que está vindo, a tua velocidade. Isso é uma equação. Você não precisa saber colocar na matemática, no papel. Você faz uma equação na sua cabeça. E o cidadão, ele faz uma... O cidadão não, a pessoa, vamos colocar assim. Porque quando o cara é bandido, não é cidadão. Ele faz o cálculo na cabeça dele da probabilidade de punição, intensidade da punição e expectativa de ganho. Isso é a decisão de ir para o crime. Tem nada a ver com pobreza e diferença social. Tem a ver com caráter. Tem a ver com safadeza, com bandidagem. Tá? E toda essa bandidagem um dia se reuniu, né, e criaram no mundo inteiro os partidos socialistas, comunistas, que representam a bandidagem. Desde o começo. O Stalin era assaltante de trem na Rússia. O Lenin dizia que assaltar um banco não tem problema, o problema é fundar um banco. Assaltar o banco é normal, desde que o dinheiro seja para a revolução, claro. Se for contra a revolução, aí não pode. Né? Mas aí pode. E era financiado por banqueiros, né? Ele ainda era financiado por banqueiros. Financiado por banqueiros. E a expressão disso que a gente vê hoje no governo socialista do Brasil é isso. É a saidinha, né? Eu dei essa volta toda para voltar no mesmo ponto aqui, né, Gustavo, que você me perguntou, da saidinha de preso. Por que o Lula está dizendo que vai vetar o projeto que acaba com a saidinha? Ele quer manter a saidinha de preso. Porque é o looping proletariado, são os bandidos. Fundo no fundo, tudo isso que eles tentam mascarar é a grande disputa, o grande debate, a disputa política do Brasil de hoje. Bandido contra cidadão, assaltante contra assaltado, desrespeitador da lei contra cumpridor da lei. Essa é a diferença. Essa é a diferença e fica claro em medidas como essa de tentar manter saidinha para vagabundo, para não cumprir a pena dele. E não é só a saidinha de Natal, saidinha de Dia das Mães. A Gisele von Richthofen lá, saidinha de Dia das Mães. Suzane von Richthofen lá. Sai no Dia das Mães. E não é só saidinha, não. É progressão de pena, é sulcis, é livramento condicional. Tem vários outros artifícios na lei para o sujeito não cumprir a pena inteira. Progressão de regime. Ele não foi condenado a regime fechado? Ah, mas com um sexto da pena ele pode passar para o semiaberto. Ah, pelo amor de Deus. Que história é essa? Né? Enfim, né, Gustavo? É cidadão contra bandido. Essa é a disputa que a gente faz hoje. E os bandidos estão com caneta na mão, bandidos estão aplicando a lei. Ah, nós que dizemos aqui quem é culpado, quem é inocente, e usa o caráter de bandido para aplicar a lei, punindo gente sem crime, punindo gente sem fato jurídico, sem ter feito nada. Tá lá. É o ponto a que nós chegamos hoje pelo fato da direita ter cochilado, dormido durante décadas aí na história do Brasil. Acordou em 2013, com as jornadas de 2013, o Brasil acordou ali, e são 10 anos de luta. Se não tivesse tido essa luta nesses 10 anos, o Brasil ia estar muito pior hoje. Já estaríamos no estágio de Venezuela, de Cuba, com uma ditadura comunista 100% implementada. Nós estamos implementando, em fase de implementação da ditadura comunista. Já é ditadura. Já passou o limite de democracia para a ditadura. Vivemos numa ditadura. Ainda não é 100% ditadura, mas é ditadura. E agora, se a gente não agir muito daqui para frente, essa ditadura vai se consolidar mais ainda. Precisamos de todo o apoio do povo brasileiro para combater isso aí. Desculpa, Canuto. Ainda vou falar aqui, a gente vai falar ainda sobre o Eduardo Bolsonaro, o que ele está fazendo lá na Europa, tem uma questão específica dele para a gente falar. É importante a gente entender, né, o que nos trouxe até aqui. Eu gosto sempre de falar isso, eu gosto sempre de ter um olhar mais amplo. Né? É uma tendência natural nossa achar que alguma coisa resolve, um único ato resolve, o que está acontecendo é por isso. E não é. A gente precisa entender isso. O mundo no último século evoluiu demais. Evoluiu bastante. Né? Graças a Deus ele evoluiu muito, materialmente, mas a gente teve uma decadência muito grande espiritualmente. E aqui não é papo de coach, não é papo de pastor de igreja, de teólogo, de padre ou de líder espiritual, não é isso não. Mas a gente tem esse entendimento exatamente disso daí. Nós andamos para trás. A gente não pode nunca perder de vista que a humanidade ela evoluiu ela evoluiu com o passar dos anos, né, ao longo do tempo. E a sociedade que mais evoluiu foi a nossa, a sociedade ocidental, a sociedade cristã. E se a gente não tiver a consciência de que esses caras lutam exatamente contra essa sociedade, a gente fica perdido. A gente fica perdido nessa bagunça toda. No último século, uma série de tentativas se valendo da nossa base moral, se valendo da nossa base espiritual, se valendo dos ensinamentos cristãos. No último século, uma série de experiências foram tentadas falando em direitos. Em direitos. Cada dia mais isso fica claro para mim. Vejam só, hoje, nas maioria das cidades, e tem uma decisão do Supremo em relação a isso,
diz que você não pode remover um morador de rua, você não pode tirar esse cara, você não pode colocá-lo num abrigo, né? Você não pode levá-lo coercitivamente, inclusive, porque ele tem o direito e ele tem a liberdade. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio dele, nós temos que respeitar a liberdade dele ficar ali. É verdade. É verdade. A pessoa tem direito de escolha, é decisão dela. Mas vem cá, essa decisão não interfere no direito de uma série de pessoas? Não interfere na liberdade de uma série de pessoas? E eu não falo aqui da consequência. Não falo aqui que aquele cara ali ele vai ser um ladrão e vai roubar alguém. Não. Eu falo no direito da pessoa se sentir tranquila, de viver em paz, de fazer uso daquele imposto caríssimo que ela paga no bairro onde ela mora. Então veja que várias coisas foram mudando, né? A relativização que a esquerda traz vai fazendo com que o pensamento das pessoas fique mudando, e a gente cai na confusão onde tudo é direito de alguém. Gustavo Gayer falou isso lá no Europarlamento, né? Nesse mundo onde tudo está maluco. E é isso. Eles conseguiram isso. Implementar uma dissonância completamente de raciocínio das pessoas, implementar uma dissonância de raciocínio das pessoas, enfim, uma confusão sem fim. É isso que a gente vive. E a gente não consegue compreender que a luta dessa gente toda é contra o que é correto, é contra o certo, é contra aquilo que foi construído já há 2000 anos atrás. Eu estou falando isso pelo seguinte. Está aqui, ó. Essa é uma das matérias que a gente tem na revista desse mês, dessa quinzena. Quem é o Juvenal? Eu usei a figurinha aí da propaganda, que todo mundo conhece, né? Juvenal nem a pau. Mas o pensador, o escritor romano, o poeta romano, Juvenal, ele é responsável por uma série de frases que a gente usa hoje. Por exemplo, mente sã, corpo são. Né? Quem é que não vai? Corpo são, mente sã, melhor dizendo. Quem é que não vai numa academia e escuta isso de um professor de academia? Mas você sabia que essa frase ela não está ligada efetivamente ao exercício físico? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aqui a gente explica quem ele é, a importância das sátiras dele, os livros, como eles foram lançados, né? Como eles foram os escritos, né? Porque não são livros escritos. Pão e circo, a frase é dele. Política do pão e circo, a frase é dele. A corpo são, mente sã, também é dele. É a afirmação do equilíbrio entre a saúde mental e o corpo. Só que não o corpo, não fazer o exercício que vai dar condições do corpo, fazer o exercício que vai dar condições da mente estar equilibrada, não, é o contrário. É você orando, é você cuidando da sua mente que você vai conseguir fazer com que o seu corpo esteja bom, o seu corpo esteja bem. E vejam como a nossa sociedade, baseada lá atrás, na Roma Antiga, na moral judaico-cristã, ela é importante. Olha essa frase dele aqui, ó. Deve-se máxima reverência a uma criança. É a ideia de que a criança, esse ser, né, tão simples, esse ser tão sem malícia, ele precisa ser cuidado, precisa ser respeitado. E o que a gente tem hoje, a partir dessas pessoas, é justamente o contrário, né, Canuto? É justamente uma tentativa de destruir tudo aquilo que a gente tem. Tudo aquilo que a gente tem. Eu estou falando disso daqui, e botei na tela isso daí, para você entender qual é o trabalho nosso através da revista. É trazer informação, é trazer a análise da política atual, é trazer o problema, mas é resgatar valores e as pessoas entenderem o que significam valores que vão se perdendo ao longo do tempo e que vão sendo usados de forma diferente por conta dessa coisa diabólica que é o esquerdismo na nossa sociedade. Diabólico. Cícero Romão, o padre Cícero. Tem muito nordestino que vota na esquerda hoje que é devoto de Padre Cícero. E ele não sabe que o Padre Cícero tinha pavor do comunismo. Ele falava que o comunismo era uma coisa diabólica. E é isso que a gente precisa fazer. Eu estou falando disso tudo porque o Eduardo Bolsonaro, é para ligar uma coisa a outra e para falar que o Eduardo Bolsonaro está no Europarlamento, defendendo os presos políticos que nós temos aqui, que perderam a capacidade, perderam o direito de se expressar, não podem falar aquilo que pensam, e não podem sequer dizer que acha fulano, ciclano, beltrano, alguém que é diabólico. A gente vai chegar a um ponto que a gente não vai poder falar isso. Como na China, como o Greenwald falou, como o Schellenberg falou, que aqui está muito parecido com a China, você não vai poder falar e defender a sua religião, que está sendo implementada aqui igual a China. Não pensem vocês que eles não estão doidos para que o Twitter saia daqui, não. E apesar da brincadeira, da questão da estatal, etc. e tal, lá na China existe uma rede
muito similar ao Twitter, que é a estatal, e que fica olhando todo mundo. Lá na China, você tem uma avaliação social daquilo que você faz pela rede, para saber se você falou mal ou não do governo, e você vai tendo mais ou menos pontos. O que esses caras querem fazer aqui no mundo, aqui no Ocidente, no nosso Brasil, no Ocidente, é monstruoso. E o Eduardo foi lá mostrar na Europa, né, Canuto, que presos políticos. O Brasil tem presos políticos, porque falaram mal do regime, porque falaram mal de algumas pessoas, falaram mal do sistema. É monstruoso, né? E o que vem por aí é uma reação grande desse mundo lá de fora. A gente vê esquerdistas hoje lutando, esquerdistas hoje lutando contra isso que esses caras querem fazer aqui, né, Canuto? É uma coisa, hoje em dia a gente sempre fala que é mundial, não adianta você tentar mais fazer essa disputa contra o globalismo, a nova ordem mundial, só dentro das fronteiras do país, né? Hoje a disputa ela é internacional, você tem que conversar com conservadores de outros países, tem que conversar, tem que se unir. As tias do Zap do Brasil têm que conversar com as tias do Zap da França, dos Estados Unidos, da Itália, da Argentina, do Peru. Tem que se conversar. Tem que se conversar porque a disputa é internacional. A esquerda se organizou internacionalmente, é internacional socialista, primeiro, a internacional socialista, depois veio o Foro de São Paulo, depois que caiu o comunismo soviético, caiu o Muro de Berlim, não acabou o comunismo, acabou o Muro de Berlim, aí fundaram o Foro de São Paulo em 1990 para criar uma nova União Soviética na América do Sul, que ia chamar a tal da URSAL, né, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Ele é a nova União Soviética aqui. Eles querem fazer isso internacionalmente. Eles se conversam um com os outros, um apoia o outro, né? Um apoia o outro. E a direita agora que está começando, né, a se conversar e apoiar uns aos outros. E agora que o Brasil está começando a ter apoio externo. E é o seguinte, o Brasil, que eu digo, os conservadores do Brasil autêntico está tendo apoio externo, né? E isso é legal, porque é bom que isso aconteça. Nós não vamos conseguir derrotar a atual ditadura no Brasil sozinhos. Vai precisar de apoio externo. O Brasil precisa de apoio externo, sim, para derrotar o comunismo. Ou precisou. Vocês falam que em 64, a CIA estava olhando, tinha um navio americano na nossa costa. E quantos agentes da KGB tinham no Brasil querendo montar uma ditadura comunista aqui, como montaram em Cuba? Tinha muito mais agentes da KGB infiltrados, e tem até hoje. Pegaram o espião russo, né? A gente falou essa semana, pegaram mais um espião russo do cargo de diplomata. É a coisa mais comum, né? Você disfarçar o espião como diplomata. Até foram ingênuos em colocar diplomata. Todo diplomata está sob tão zona aqui que faz assim, né? Faz a coisa mais simples de toda. Tão zona aqui que não precisa nem criar uma coisa mais complicada. Arruma um emprego para ele aqui. Não. Bota como diplomata, que no Brasil ninguém desconfia de nada. Aqui é avacalhado, é a casa da mãe Joana, né? Mas tem agente da KGB até hoje aqui. Teve ajuda externa lá. Ainda bem que teve. Não é ruim, não. Os Estados Unidos, assim. E daí? Que bom que ajudaram a acabar com o comunismo no Brasil, a impedir uma ditadura comunista. O Elon Musk, o bilionário, se metendo. Que bom que ele está se metendo aqui. Ele tem negócios aqui no Brasil. Tem o Twitter aqui, tem um escritório aqui, então deve ter um CNPJ, imagino, aqui no Brasil. Então ele é um investidor aqui no Brasil, ele é um empresário que atua no mercado brasileiro. Tem direito de falar sim, né? Quem na cabeça da esquerda, quem só pode falar é Jorge Soros, só os empresários deles, só os ricos deles é que podem falar. Os ricos dos outros não podem. Que bom que o Elon Musk está entrando na política brasileira. Que bom que ele está tweetando. Que bom que ele está denunciando os abusos do STF. E o STF não tem coragem de mexer com ele. Se cagam de medo. Estão tudo com as calças sujas aí no STF. Veio o Barroso. Acabou essa história, acabou o debate público. Não acabou, não. Porque não é o Barroso que define se o debate público acabou ou não. É a internet. Enquanto a internet estiver falando, o debate vai acontecer. Eles não vão conseguir. Não adianta derrubar uma meia dúzia de canal. Não conseguiram derrubar o Twitter. Está aqui no Brasil, as pessoas vão falar dessas coisas no Twitter e não está nem aí se o Barroso acha que acabou, que não acabou. O Barroso não tem poder, não tem moral para acabar com o debate público no Brasil. Ninguém controla o debate. Ainda bem que ninguém controla. Nas medidas que as pessoas postam suas hashtags, seus conteúdos, o debate vai acontecer e vai ser falado. O Elon Musk desmoralizou mais uma vez o STF, mais uma vez desmoralizado. E não, descumpriu a determinação do STF e agora o STF não pode fazer nada contra ele. E aí, não acabou o debate público. Então, a coisa é internacional. Ontem também, de novo, lá no Twitter, umas salas que se abrem lá para meia-noite, não sei que hora, bem tarde da noite, o pessoal abre essas salas. Teve o Elon Musk participando com brasileiros ali. Depois teve a sala, também, o outro foi aquele jornalista, que me esqueci o nome dele, entrou na sala também, discutindo, a discussão em inglês ali, e o pessoal mostrando lá no Brasil está acontecendo isso. No Twitter, está todo mundo ali.
Então não tem censura, o debate está acontecendo, é internacional, nem o Barroso e nem a velha imprensa que tenta pautar o debate, não adianta, eles tentam mudar de assunto, mas a internet fala disso, aí a velha imprensa tem que ver a rabeira e falar o que a internet está falando, só que eles falam enviesado, né? Elon Musk desafia a autoridade brasileira. Não, Elon Musk exerce o direito dele. A autoridade brasileira tenta, a ditadura brasileira tenta censurar o Elon Musk e não consegue. Essa é a notícia. Mas para a Globo Lixo, para a Força de São Paulo, Elon Musk, um bilionário estrangeiro, desafia. E sempre, de novo, né? Bilionário, riquinho, mimado, é sempre com um objetivo pejorativo. Né? Como se fosse feio ser rico. Se você ganhou dinheiro com seu mérito, com seu esforço pessoal, com o suor de cada dia, com empreendedorismo, é bonito ser rico, é bonito você gastar o dinheiro do jeito que você quiser. Quer comprar 4 televisões para sua casa, você compra, sabe? Você quer ajudar as pessoas, você ajuda o pobre que você se quiser, e qual pobre você quiser ajudar, não é o governo que determina que você vai fazer isso ou aquilo, não. Socialista é louco para determinar tudo, é que ele quer mandar em tudo. Quer dizer, como ele não consegue estatizar a fortuna do Elon Musk, quer dizer, como que o Elon Musk tem que gastar o dinheiro no Brasil? Banana, não manda nada. Esquece esse que diz. Elon Musk quer dar internet de graça na Amazônia, dá. O dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Faz o que ele quiser. Né? E não o que esquerdista quer que ele faça. De novo, aqui, eu acho que eu falei ontem no Aliados, falar aqui da ministra Margaret Thatcher. Nos anos 80, ela já dizia: todo socialista é um fracassado na vida que acha que as pessoas de sucesso lhe devem alguma coisa. E tá aí a prova. 40 anos depois, a Margaret Thatcher é eterna. Tá aí o socialista do Brasil achando que o Elon Musk deve alguma coisa para eles. Não deve nada, deve uma banana. Mostra uma banana para eles. É isso que deve, uma banana para socialista. Não liga para esses caras. Eles estão enchendo o saco porque eles têm caneta. Eles estão no governo, ocupando o cargo público, prendendo um monte de gente, então enchendo o saco. Uma banana para esses caras. A hora que essa caldo virar, e a política ela é uma roda gigante, nada é eterno na política, a hora que o caldo virar, vai caber à direita saber o que fazer com esses caras. Tem alguma coisa que vai ter que ser feita. Tá? Aí, Gustavo. Tá sem som? Peraí. Eu tô me lembrando, vou botar aqui na tela. Tava me lembrando, te mandei, né, Canuto? Ainda no ano de 2022, esse videozinho, consegue ver? Ah lá, gente, verdade pegando fogo. Né? Eu vou preparar esse vídeo para botar ele aqui, talvez na segunda eu coloque, para a gente falar, porque a gente precisa fazer com que as pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo, principalmente aquelas que já foram do nosso lado, e que no final do ano, não estou nem falando das que abandonaram o Bolsonaro em 20, 21, não, mas no final do ano, acabou a eleição, não quero mais saber disso, não sei o quê, blá, blá, blá. Se lembrar. E esse vídeo aqui, estava tentando me lembrar, esse vídeo aqui falava daquele episódio do Macron conversando com o Maduro e marcando de se encontrar com ele em Paris. Você lembra disso? Você lembra? Você lembra? A gente esquece, né? Tanta informação que a gente esquece. E o presidente da Colômbia, o recém-presidente eleito, Petros também, vão encontrar lá em Paris, não sei o quê. Vejam só, hoje a gente vê essa tensão, a Venezuela invadir ali a Guiana, etc. e tal. Macron andando por aqui. É isso, minha gente. O Musk está trazendo agora para as pessoas entenderem que o presidente Bolsonaro fez o que podia e o que não podia, era cercado por um monte de víboras, por gente traidora, mas o negócio é muito maior, e essa gente traía ele porque sabia que tinha gente muito mais forte do outro lado. A gente precisa manter a fé nisso daí, a fé que a gente vai resolver esse problema com o passar do tempo e com a ajuda de todos. Eu gosto sempre de lembrar, o Foro de São Paulo foi criada com a ideia do Lula, do Fidel, há quase... Não vou falar 40, não. 30 anos atrás, né? Mais de 40. 30. 30 anos atrás. 30 anos atrás. 92. 91, 92. 90. Foi 90. 34 anos atrás. 90, né? 90. 34. Então, isso aí. Foi criado com ajuda. Eles estão fazendo o que eles estão fazendo agora depois de 30 anos. A gente agora está trocando o pneu do carro com o carro andando e o carro, além da roda estar girando, o carro está rodando. Tamanha confusão que a gente está vivendo. Então, vai depender e vai exigir muito de todos nós. Mas o bom é que a gente está despertando e a gente está entendendo o que está acontecendo. Só que nós precisamos dessas pessoas do nosso lado. A gente precisa do Greenwald ali, que escreve ainda hoje para Intercept, tá? Escreve ainda hoje para Intercept, esse cara do nosso lado.
A gente precisa dessas pessoas do nosso lado. A gente precisa mostrar para os caras de esquerda do que está acontecendo, para as pessoas começarem a vir para o nosso lado. Porque é um grande golpe mundial. O que a gente está vivendo hoje é um grande golpe mundial. Além do que aconteceu nos Estados Unidos, além do que aconteceu aqui, eles estão se preparando para dar outro golpe. Vocês acham que eles vão entregar fácil a presidência da República para o Trump? Mas não vão mesmo. Então é isso. A gente precisa ter isso sempre em mente. Me perguntaram aqui, é só assinar, é uma revista digital, ainda não dá para imprimi-la, infelizmente não dá para fazer impressão, distribuição. Se fizesse, não poderia ser do formato que ela é, com o número de páginas que ela tem. Cada edição sai com mais de 120 páginas. A gente tenta diminuir, não consegue, né? Porque é muito desgastante, fazer não é fácil. Então, é no site, revista.com.br, é uma assinatura anual, por R$ 9,90 ao mês, você pode dividir em 12 meses para você pagar mensalmente os R$ 9,90 ali. Quem quiser pagar no Pix também pode, quem quiser pagar de uma vez só, não tem problema nenhum. E é isso. Canuto, sextou. Sextou. Obrigado. Nós estendemos aqui, porque é sexta-feira, mas... Estou cheio de coisa para fazer. Estou editando a revista que vai sair na terça-feira. A próxima sai na terça-feira. Tem matéria para burro para editar, para botar aqui. A gente está trabalhando para caramba, mas a gente precisava fazer esse programa mais longo e dividir com vocês aí no clima mais leve, mais light. Quem ainda não se inscreveu, falta pouquinhas cadeiras, tá? Para o evento do Satye. Não sei nem se já esgotou. Acho que não deu nem tempo de lançar o vídeo oficial. O Satye vai lançar o vídeo oficial dele com o deputado Alan Lopes, vai lançar o vídeo oficial dele com o deputado Ramagem. Eu acho que não vai dar nem tempo. Então, quem não se inscreveu, se inscreva. Se ele soltar o vídeo é porque tem vaga. Mas corre lá, porque a gente sabe que tem pouquinhas vagas para o evento. E eu vou estar lá também no sábado. Eu vou estar lá. Quem vai estar aqui, exatamente, quem vai estar no Rio, na manifestação, vai lá, se inscreva e participe. Às 15 horas, na Tijuca, no Clube Municipal, o lançamento da pré-candidatura do delegado Ramagem, que vai estar presente no evento. É uma oportunidade de você dar um abraço nele, dar um abraço no Satye, dar um abraço no Alan, dar um abraço em nós que estaremos lá, enfim, da gente se encontrar. Obrigado a cada um. Peço perdão aí para quem teve que me aturar sozinho no início. Eu não gosto de falar sozinho no início, sei que não é legal, mas graças a Deus o Canuto chegou aqui. Aqui, Gustavo, você retrucou quando eu disse que o povo trabalhava no pão e circo para tomar o poder e aparelhar tudo. Ainda temos um circo. É fato. É verdade, nós temos um circo. O que eu falei é que nós não podemos tratar tudo como pão e circo e fazer com que certas indústrias, fazer com que certas expressões culturais sejam vistas somente como pão e circo. É esse o ponto. Foi nesse sentido que eu falei. Se você deixar, tudo vira pão e circo. Inclusive, julgamento na Suprema Corte. As pessoas ficam ali assistindo. Vamos pegar a Lava Jato. A Lava Jato foi uma tentativa de fazer uma espetacularização de uma coisa como se fosse muito séria, mas foi, no fundo, um verdadeiro pão e circo que se valeu de coisas reais para poder levar ao poder um grupo. Só que não deu certo. A Lava Jato talvez sintetize como eles têm o poder de transformar tudo em pão e circo. E a gente não pode pegar coisas que são importantes para o ser humano e fazer com que essas coisas não tenham valor. Foi esse o ponto que eu trouxe. O esporte é uma indústria gigantesca que gera bilhões ao ano, que gera muito emprego e que hoje está na mão da esquerda. E eles chegaram lá falando o quê? Não, futebol não é para... As pessoas só querem saber do time de futebol, as pessoas só ligam para futebol, não ligam para política. E hoje eles tomam conta do esporte. A dramaturgia, a teledramaturgia, o caminho certo é a gente parar de ver novela ou a gente fazer novela com os nossos valores? Ou a gente fazer cinema com os nossos valores? Qual é o caminho correto? É abandonar, deixar para lá, ou a gente fazer com os nossos valores? O caminho certo do carnaval, que é tão criticado, principalmente no caso do Rio de Janeiro, das escolas de samba, e quem não gosta de carnaval tem todo o direito de não gostar de carnaval, o caminho certo é nós termos enredos carnavalescos, como nós tínhamos no passado, que contavam a nossa história, que falavam com orgulho da miscigenação do Brasil, ou temos enredos, como nós tivemos agora nos últimos anos, botando um Jesus travesti ou a Marielle? É esse o ponto. A gente não pode se perder nisso. Porque é muito fácil a gente criticar e falar que aquilo ali não presta. É o caminho natural até que a gente siga. Mas não é isso. A gente tem que fazer com que as expressões culturais de um povo sejam preservadas dentro dos nossos valores. E não seja usada, aí sim, para o pão e circo, como você colocou. É isso. Meus amigos, um grande abraço. Canuto, fica com Deus. Também. Valeu. Segunda-feira a gente está em volta e hoje à noite tem lá o Jornal do Aliados. Beijo a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana. Um abraço.
Obrigado.